Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um Lopcast. Ei. Estamos muito felizes aqui por mais esse tempo de mesa. Estamos com um convidado precioso, um homem de Deus. Tem algo para derramar sobre as nossas vidas aí. Mas você que está aí nos acompanhando nesse trabalho, nessa iniciativa, gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal, convide mais pessoas para acompanhar o nosso trabalho, pessoal. Tem sido muito bênção, tem sido muito incrível. E eu gostaria de te pedir, cara, incentive pessoas, né? Apresente para mais pessoas e eu tenho certeza que vai ser demais, beleza? É isso aí. Se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve lá, @lop.cast. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. @lopcast. Lop.podcast. Isso, Yeah. boa, garoto. Ó, Marquinhos, é inscrito lá, pessoal. Mas Isso aí. tão importante É o quanto mínimo, o né? YouTube é o Instagram, gente. Sim. Ó, o Instagram tá crescendo. Meu Deus. Fica amigo da gente, porque a hora que esse negócio Glória. crescer, vocês vão ver Ei, só. coisa boa. Faz Massa, o Pix. Faz um Pix pra gente também. Falando em Pix, estamos recrutando parceiros. Se Sim. você quer aparecer aqui É nessa verdade, TV aqui, gente. se você quer ser nosso parceiro, incentivar a gente, de alguma maneira entende que pode apoiar a gente nessa trajetória, entre em contato conosco, com um desses 4 aqui, o Saulo tá escondido ali, e vamos trocar uma ideia, vamos fechar uma parceria aí. Massa, gente! Maravilha. Feito isso, Show de bola demais. show de bola. Gente, aqui é um algo à parte. Hoje a gente tá aqui com o Jack Sander. Aê, Jack. Nome em inglês, em brasileiro. É inglês, brasileiro e português. Jack. Em inglês, Jack é derivado de João. Uau. Ô, louco, não João. sabia. Não sabia, hein? João John. e Jacó também. Uau. Olha. Interessante, né, cara? Cultura, gente. E Ribeiro, você sabe que é português, né? Sim, É, eu tenho os povos Tibes. da... Sim, eu tenho Tibes ainda, que é Tives, é derivado de Tives, que é alemão. Eita, Tudo alemão ali das colônias. Cara, que legal, Então não sabia? Jack Chan, inglês. João Chan. É tudo americano. Tudo João Chan. E eu ainda tenho Andrade, meu nome é gigantesco. Caraca. Dá Manda, pra ver de manda, longe, manda. cara. É Jack Sander de Andrade Tibes Ribeiro. Uau. É muito grande, cara. Vixe, Seria um imperador. Seria um Não, imperador fácil, antigamente. Fácil, Dom Pedro Jack I, Ribeiro cara. II. Segundo. É uma bíblia, né? né? Eu ia ter que colocar no meu filho esse nome pra virar segundo. Mas o nome do meu pai é Jackson, é quase Jackson. Quase. E em italiano é Jacan. Meu Jocon. Deus do céu. Ei. Meu. Faz! Muito bom. Gente, a gente tá aqui com o Jack. É um amigo precioso. Vocês que já me viram pular, gente, alguma plataforma, tocar com muita intensidade e veemência, eu aprendi com esse cara aqui. Essa é a referência. Aí, ó. Esse é o cara aqui que a gente tem um carinho muito grande. Se os caras perguntar qual que é a tua referência, Marquinhos, Oficina G3, conhece? Voz da Verdade? Voz da Verdade, conhece, é isso mesmo. E O Jack Ribeiro. Jack Ribeiro. Cara, uma humildade em pessoa. Jack. Não vai me fazer chorar, mano. Não vai chorar. Depois você faz o Pix. Depois a gente acerta ali. Depois a gente acerta. Mano, é contigo, mano, na mesa. Pô, Prazer valeu. recebê-lo aqui. Primeiramente, né, agradecendo a Deus pela oportunidade, porque sem ele a gente não é ninguém, né, cara? Sim. E ele, nossa, faz coisas que a gente nem imagina, né? E depois, né, cada um de vocês aí que, poxa, pra fazer parte de tudo isso aqui, cara, que incrível, né? Pô, tá lindo o estúdio, vocês são lindos, né? Também nos Meu olhos. Deus, Imagem e cara. semelhança de Deus, ó. Hoje meu que tá Deus lindo do pra céu. Deus e não vai falar que os filhos não Viu, são Saulo? lindos, Você é né? lindo, Saulo. Você é lindo, Saulo. sou lindo. Saulo é lindão. Ainda que o mundo diga que não. É que nem aquela música do Apacentar. Quando tudo diz que não. Meu Deus, meu Deus. Vai que Glória. vai, né? Te amo, Mas Saulo. agradecer demais, cara, a vocês a oportunidade. Poxa, vamos bater essa bolinha aí, vai ser bem bacana. Espero que a gente supra as necessidades de vocês aí, no que puder, as expectativas, né? Meu Deus Então do céu, vamos pra mano. cima. Hã? Top. Mano, com tudo que a gente já começou a falar, e fala um pouquinho de você aí. Quem é você? Pro pessoal entender, pro pessoal conhecer. Porque eu conheço, né? Mas tem uma galera que não sabe quem que é. Só o nome em várias línguas. A gente já começou já pesquisando no Google Traduction, Não, né? claro. Já deu boa, né? Chat GPT, gente. Então, hoje em Curitiba, né? Mas eu sou Catarina, sou de Santa Catarina, sou lá de Monte Carlo, uma pequena cidadezinha. Na época que eu morava lá, eram uns 7.500 habitantes, mais ou menos, e eu era o Uau. único ruivo da cidade. Nossa. O único, então, tipo assim, eu era o único numa louco. cidade toda, você vê que bacana, né, cara?
E aí nasceu o Era o Ruivinho Davizinho. ali. Era o Davi. Era o mas você sabe que quando eu me converti, o pessoal falava, ó, o Davizinho. E eu, quem é Davi, né? Tipo, eu era católico, né? Geralmente as cidades pequenas são assim, né? Vem uma empresa e logo vem uma igreja, né? Porque... E vem as casas, a vila em volta dessa empresa, porque geralmente eles acabam contratando uma galera e aí, para não ficar pagando o transporte muito longe, eles acabam fazendo vilas, pequenas vilas em volta da empresa. E a empresa que nós tínhamos, que era Rio Espinilho na época, e virou em Mariba, que é uma madeireira, ela disponibilizava casas para os funcionários. Aí começou a vir as famílias e começaram A expandir. a expandir dentro daquela região. Aí chegou eu lá, né? Ei! Acabei nascendo Em falar- no meio de tudo isso. Em né? falar em madeireira, queremos mandar um abraço lá pro Jeuri. Jeuri, Cara, você tá ligado no filho hoje, cara. Ele tá ligado. E- aí, Jack. então, Diego, se quiser apoiar, né, o Loop Podcast, É, né, Diego. É o mínimo, cara. Eu amo a tua vida, Diego. Eu amo a tua vida. Glória. E aí a minha mãe trabalhava nessa madeireira e o meu pai era filho de dono de bar, né? E aí eles estudavam todo mundo junto na única escola estadual, que era uma escola básica estadual que tinha lá. E aí eu acabei vindo, né? De um romance, minha mãe com 16 anos, e o meu pai com 18 anos, e aí eu vim, Uau. né? Então daí, de lá em diante, eu comecei a viver naquela pequena cidade, né? E não tinha muito o que fazer lá, né? Pra criança, na verdade, não... O que Não você vai tem fazer? muito. Você vai brincar, né? Então, meus avós, e fui criado pelos meus avós, porque daí minha mãe acabou sendo... Ela não chegou a casar com meu pai, então meu pai foi pro lado, minha mãe veio pra Curitiba, e eu fiquei com os meus avós. Aí fui criado lá, plantando, cortando alho. Roça, mano. Nossa, Cortando bicho. cana. Cortando. Cana ela não dava muito frio, né? Cana dá em lugar quente. Mas Não lá rolou, dava, Emerson. dava maçã, Dá pra lá ver dava que- pera. É que porque a gente de entende região muito de fria. roça, né? Claramente no meio do interior. Basicamente, então, tipo, cana é só mais no norte, do centro-oeste. Corta, Então- Saulo, essa parte. Eu fiquei com vergonha pelo bolacha. aqui. Não, embora a gente plantava Tentei uma me coisa entrosar, que, né, pessoal? Ah, tá certo. Embora a gente não tinha cana, essa cana de corte que faz açúcar, Sim. nós tínhamos uma cana vassoura, que nós costumávamos falar que é uma cana de vassoura. Ela era mais fina, era como se fosse uma cana. A gente até acabava degustando. aquilo. Era dessa que Nossa, você tava falando, não era? Era dessa, você Entendeu? sabia, A gente que não mano. Mas entendeu. Cana do É. Sul, né? Cana do Sul. Cana do Sul. Mas o forte lá realmente era maçã e era madeireira. Então era o que tinha pra trabalhar. E aqueles comércios que tinham lá na cidadezinha, né? Tipo, bar, principalmente bar, né? O que mais tem nessas regiões. Aí com 11 anos vim pra Curitiba, né? Pra 11 daí, anos. então, com 11 anos já vim pra Curitiba. Aqui que eu fui conhecer a Jesus de verdade. Assim. Uau. Porque nós tínhamos aquela cultura, né? O catolicismo, ele é sensacional em questão de disciplina. É sensacional, porque assim, você tem os domingos, que é o dia da missa, e você tem a roupa de missa. Então você não pode usar essa roupa em nenhum outro momento da sua vida. Legal, né? Então cara? a minha avó mandava costurar bonitinho pra mim e pro meu irmão a mesma roupa. Aquele calçãozinho ou aquela calça que era marronzinha e aquela camisa verde. Às vezes mudava a camisa pra laranja, alguma coisa assim. Mas tinha roupa de missa e nós frequentávamos todo domingo pela manhã, tinha missa. Né? E aí de lá a gente comprava o churrasco, que eles faziam a carne mesmo lá. E a gente saía da missa já com o espeto já nas costas, assim. Andava top, até cara. em casa pra poder almoçar. Então era bem bacana. Aí reunia toda a família. E minha avó teve 7 filhos, então pense na pancada de gente que entrava na casa. Haja churrasco. Churrasco era tanta gente que a mesa não dava pra todo mundo. Então nós tínhamos que arrancar as portas da casa pra poder emendar pra fazer mesa pra todo mundo. Então ficava aquela galera, as crianças, todo mundo junto. E comida aiada pra tudo quanto é lado. Top, hein, cara? Coisa de roça, coisa de, né? E a gente cresce com essa coisa de família muito próxima, Sim. assim. Aí quando vim pra Curitiba, eu acabei perdendo tudo isso. Por quê? Porque em Curitiba é cidade grande. É uma selva de pedra, né? 11 anos. 11 anos. E a eu vim família pra- toda veio ou só... Só eu e o meu irmão. O meu irmão veio primeiro e depois veio eu e eu já fui morar no Bairro Novo, no Centro Cercado. Uau. Na época, bem no início do Bairro Novo. A gente tinha que pular valeta pra entrar em casa, pra você ver como que era o início do negócio lá. E aí aquela coisa de família ficou um pouco distante. Por quê? Porque embora minha avó estivesse na roça, a roça não é uma coisa que você tinha um horário específico. Você roçava, se terminasse, podia vir pra casa.
né? Então, tipo, eu vim pra cá e aqui a vida é muito corrida. Minha mãe trabalhava o dia inteirinho, cara. Eu não via ela. E, tipo, era o meu sonho estar com a minha mãe. E quando eu vim pra cá, eu não via ela. E daí, ficava mais meu padrasto em casa. Ou meu padrasto saía pra trabalhar também e ficávamos nós sozinhos. Com 11 anos de idade, nós íamos pra escola sozinho. Nós cozinhávamos já. A gente fazia tudo sozinho em casa. Legal. Tinha que ser independente, porque é o que a cidade grande te oferece. Você não tem aquela qualidade de vida, né? Uau. Aí, a gente vai pra esse lado, assim. Eu fui conhecer Jesus por causa de uma depressão. Caraca, Porque, hein? embora a gente super alegre, cara. Hoje a gente tem motivos a mais pra adorar a Deus, pra ser feliz, né? A gente consegue ver Deus nas pequenas coisas. Mas numa época em que você sai de um lugar que você estava acostumado até os 11 anos de idade, onde você tá com seus avós, É um choque, né? A mudança Poxa, gera isso. né? e Sim. aí você vem pra uma escola. Cara, eu fui estudar no Benedito João Cordeiro, cara. Era o pior colégio que tinha na região sul na época, entendeu? A diretora era a Maria do Facão, que ela tinha um facão mesmo, cara. Mano, ô Isso há louco. 40 Nunca ouviu- anos atrás. Já ouviu falar? Não. Ah, Quase isso. não entrega, Quase não entrega. Mas normalmente no meu tempo as pessoas não batiam em nós no colégio. cara, Só os alunos, só os alunos. Só os Não, alunos. Os até alunos que- batiam é- nos alunos. É, os Até alunos que ela batiam não no aluno. batia na gente, mas, cara, ela assustava aquele facão lá. Bah, E ela não tinha. Cara, ela isso não é tinha- inédito, cara. É, não, isso Cara, ela aqui- não tinha medo de bandido, não, cara. Ela passava uma vez uma reportagem, que na época não era RPC, né? Era a Globo do Paraná. E ela passava o facão no asfalto, que aqui não tinha pra bandido aqui. Você entrava na escola, era cara. doido. E daí você olha, Era o cara, Jason. o facãozão, né? Aí, Cara, imagina. aí é uma coisa de doido, cara. Aí você olha assim, poxa, você vem de uma cidade pequena onde todo mundo se conhece, não tem, digamos assim, vandalismo, esse tipo de coisa. E quando você entra numa cidade grande onde não tem um lado da escola que não é pichado, né? As pessoas, você não pode olhar para as pessoas e pensar, o que você tá olhando aí? Os caras falavam assim pra você, tá ligado? E eu comecei a ficar com medo daquilo, né? Não era normal Não isso era, eu aí. era muito oprimido, porque eu sou de baixa estatura, eu sou pequenininho, cara, não adianta. As pessoas olham assim, parece uma criança, né? Uma criança de barba. Deixei a barba crescer porque eu cansei dos caras me chamar de... Senhor dos Anéis mesmo, né? De Frodo. É o anão. Os hobbits. E daí imagina que você tá numa Eu boiei. escola... Nunca assisti Senhor dos Nunca Anéis. assistiu o Senhor dos Anéis, Nunca cara? assisti. Pô, Me julgue. Os Gente, hobbits, desculpa. não lembra dos hobbits? Diego, Não, você nunca pode sair assisti. dessa mesa. Nunca- Você pode sair dessa mesa. Ah, Tchau, não. gente. Meu Deus, Não, não que acredito. infância Senhor dos você Anéis, teve. cara. Meu Deus. Ah, poxa. Você tava na cana do sul? Isso é piada de terceira idade, cara, porque você Cara. fala as coisas do teu tempo e ninguém Frodo? sabe. Não, mas Senhor dos Anéis eu faço aqui... piada de Star Wars às vezes e as pessoas ficam cri, cri. Minha Faz- esposa! Eu não sei fazer. Ah, Tipo, você não, conhece Star Wars, gente. Star Wars é vida, Mas, gente. cara, tem gente que não vê, não sabe. Ah, então era dali. Às vezes a pessoa assiste e fala, ah, então é referência. Agora eu essa. entendi. Tipo, uma Que a coisa- força esteja com você. O quê? Hã? E aí você fica bobo, você fica ali, né? Tipo, né? não, Você entendeu, né, Diego? Não, eu conheço Senhor dos Ah, Anéis. Eu meu nunca assisti Deus. também, Meu Deus. mas eu conheço, eu sei que é a Tem um É, montão de- de referência, Eu piada e preciso ficar referência. quieto, eu também não conheço. Aí, ó. É, Gente, Tamo nós junto. temos aqui duas pessoas que não... Assistiram Aculturados. Senhor dos Anéis e Star Wars. Vivendo e aprendendo. Harry Potter você assistiu. Ah, Harry Potter eu assisti, pô. Eu não assisti Mas eu Harry Potter. assisti, tipo, ano passado. Sério? Ano passado, eu consegui parar pra assistir. Caraca. Você Metade do sabia- elenco... Cara, minha Sabia pegada que eles é cresceram outra. já, né? Sim, vai ser série Jack. agora, Ah, inclusive. então- Minha pegada é Rambo. Minha pegada é outra. Rock, mas você tá mais Rock lá atrás, Balboa. né? Você tá mais lá atrás. Mas qual Rambo? Rambo novo, né? Não, Rambo 1, Não, mas 2, 3. O roubo, ó. Rombo. Rambo. Hein, É, o Rambo novo. Esse dia eu coloquei uma piada do Robocop no meu store, não sei se você viu. E Ninguém tipo assim, Eu entendi. E Quem esse é cara que Robocop? foi Quem é ressuscitado pra Robocop? trabalhar. Robocop. Robocop eu conheço. E já assistiu, né? Eu Foi conheço o obrigado. Robocop, deixa pra lá. o meme era demais, cara. Tipo, os caras falam assim, cara, você tá reclamando do trabalho, mas imagina esse cara aqui, que ele trabalhou, morreu trabalhando, os caras ressuscitaram ele pra voltar a trabalhar. Pô, é muita E sacanagem. na verdade ainda tem o Robocop, o novo que saiu, o novo de 2014, É, 15, que que foi horrível. horrível. E foi um cara brasileiro ainda que tem um diretor, o diretor é brasileiro. Ah, por isso que deu errado. Então. A cana do sul.
Foi no morro. assim. Eu imagino. Então, Meu eu Deus, tava gente. na escola, cara. Viajamos. E aí, tipo, aquela escola, assim, me dava medo, porque as pessoas eram, cara, eram muito É maldosas. bem diferente. Não tem, cara, meu Deus do céu, cara, como é que pode ser tão diferente, cara? E aquilo me deixou com medo. Aí eu chorava quando saí do colégio porque eu queria voltar pra minha cidade natal. Mas ao mesmo tempo eu não queria deixar da minha mãe, porque, pô, vivi tanto tempo sem ela. A oportunidade que eu tua tenho. mãe estava em Curitiba. É, porque a minha mãe tava em Curitiba e eu vivia em Santa Catarina, numa cidade pequena. E, cara, era torturante pra mim quando ela vinha visitar a gente. Ela tinha que fazer a gente dormir, cara, pra poder ir embora. Porque senão a gente não deixava, a gente segurava nela e chorava. Era uma coisa terrível, cara. E eu não queria passar por aquilo novamente. Falei, cara, o que tiver que passar aqui, eu vou passar. Só que aquilo acaba, tipo, machucando você. Porque Isso com 11, 12 anos de idade. isso com 11 anos Nossa. de idade. Aí você fala, poxa, você tá num lugar. Que nem eu falei, eu era de baixa estatura. Os caras, os maiores, cara, os caras me judiavam, cara. Não A escola tinha é uma jeito, selva, cara. né? A escola é uma Mano, selva, gente. Meu Você Deus. tem que aprender a sobreviver, cara, dentro daquilo, sabe? Porque eu não fui educado pra aquilo, cara. Entendeu? Hoje você educa seus filhos pra isso, porque você vive nesse ambiente. Você aprendeu no susto. É, né? agora- você passa, né? Você Minha passa e depois avó, você é, acaba Minha replicando. avó nunca me passou isso. Minha avó fala que eu não tinha que brigar no colégio, que eu não podia fazer isso, aquilo, que eu tinha que obedecer, que as professoras tinham que bater na gente, né? Eu já fiquei de castigo atrás da porta lá na No cidade milho. pequena algumas vezes, ajoelhado no milho, sabe? Então, reguada na mão. Cara, levar gadeião, você tá lá virado pro coleguinha de trás, chega a professora, ele pega no cabelo, te gira pra frente e presta atenção. Então, tipo, poxa, hoje em dia, Caraca, meu hein? Deus do céu. Eu nem vou falar o nome dela, porque senão os caras vão atrás dela. Né? Mas então, tipo assim, você tá numa educação diferente. Aí quando você vem pra cá, o meu colégio, ele tinha grade em todas as janelas. Era um presídio. É o Carandiru. presídio. Não, e era separado os meninos das meninas. Ô, Então, tipo louco! assim, tinham 3 horários, porque, pô, pouco Caraca! colégio. Aí, tipo, tinha o horário da manhã, o intermediário e o da tarde. E ainda da noite, eram 4 horários. Olha, tá me dando uma confusão. Quantos anos, quantos anos será que o Jack tem? Mas não precisa falar. Depois eu Mas eu tô falo. assustado, No cara. final, então você tava num ambiente, cara, que você tinha que aprender a sobreviver. O que eu fiz? Comecei a fazer amizade com os grandão, Você né? queria falar, comecei a andar armado. Claro. É. Comecei a Eu andar falei armado. cara- Facão. Trouxe uma cana. Tinha uns caras andavam armados lá, cara. O cara tinha aqueles canivetes da época, que é o canivete de pressão, você saía aquele Meu canivete. Deus do céu. Era coisa de doido. Caraca. Te pego na é. saída. Ô, cara, eu tinha claustrofobia, cara. Meu Deus. E mano. eu perdi isso, cara, andando no ligeirinho, se cercado de manhã. Cara, não tem, cara, você aprende a sobreviver num lugar como esse. Então, tipo assim, eu fui me adaptando, fiz amizade com os caras grandes, aí, pô, sempre conversador, brincadão e coisa e tal. E aí os caras começaram a cair na minha, fizemos amizade, aí os caras me protegiam. Desenrolou. Pô, desenrolei, daí eu aprendi a sobreviver ali, né, cara? Falei, pô, eu nunca apanhei no colégio, cara. Eu nunca apanhei no colégio, cara. Porque eu vou dizer Ele pra você, apanhou no colégio. era tão... Apanhou do Marquinhos. De mim. Eu apanhei do Marquinhos. Eu era pequenininho. Tá, voltando Mentira, na você história. nunca foi pequenininho. Ele já nasceu grande. A gente sempre cai nessa história. Ele já Quem nasceu bateu em grande. quem? Marquinhos, não pode mentir no podcast, Marquinhos. Deus tá vendo, É. irmão. Ô, Marquinhos, você Não, não mas- esperava mas- isso de você, hein, meu cara. Deus do céu. Meu Deus do céu. Você nunca apanhou. Não, aqui não. Eu nunca, e também nunca bati. Então, tipo, é aquela coisa, você não apanhou, mas você também não bateu, então tudo ok. Então tá de 0 a boa. 0. Tá bacana. Tá equilibrado, mano. Tá equilibrado, né? Então, tipo, poxa, daí eu vivi aquela realidade da cidade grande e eu não... Cara, a minha cabeça não conseguia assimilar aquilo, não conseguia absorver aquilo. Eu falava, meu Deus, eu quero ir embora daqui, cara. As pessoas me ameaçavam por nada. Tipo, meu Deus, o que eles estão tentando fazer? Cara, me roubavam um boné na pontinha, tinha uma ponte de madeira pra atravessar o Valedão pra ir pra escola. Todo mundo Os odeia cara- o Jack. Os caras. Todo mundo odeia o Jack. Não, Ei, mas não era só ô, eu, era Jack, os pequenininhos. Me passa $1. Praticamente, cara, que nem o Cris, cara. Ô, meu Então os Deus. você ia passar, os caras já vinham cobrando pedágio, cara, pra passar na ponte, cara. Cara que mora logo ali. Cara, era uma coisa de doido, mas você vê, aí que criança que veio do interior Sim. que vai conseguir suportar isso aí? Ninguém. Verdade. Aí eu comecei, que nem a gente fala na área da saúde, começou a depletar. Começou a rebaixar, comecei a ficar chateado, comecei a ficar triste. Aí meu relacionamento com meu padrasto já não era muito bom. Então aquilo começou a acabar Daí comigo, você começou a ficar cara. introvertido. Sim, comecei a ficar introvertido. Aí o meu padrasto, ele não deixava a gente... Ele tinha medo que a gente ficasse na rua, porque, cara, bairro Perigo, né? novo é dominado por bandido, cara. Não adianta. Ele começa a tirar os bandidos, começam a ir embora quando cresce o bairro, porque quando eles dominam. Caraca. Então ele tinha aquela super proteção e acabava sufocando a gente, porque eu não podia sair pra jogar bola com os amigos, eu não podia ir na casa de ninguém, eu não podia fazer nada. Então, cara, uma criança presa dentro de uma casa, com medo,
não consegue ir pro colégio direito, sendo roubada, sabe? Era uma coisa muito complicada. Ou, cara, na sala os caras se quebravam dentro da sala. Caraca. Cara, carteirada, tudo quanto é lá, porque é só homem dentro de uma sala, você vai fazer o quê? Né? Então, Na verdade era só homem, né? Meu Deus do céu. Então, tipo assim, aquilo foi bem complicado. Aí eu comecei a ficar mal, cara. Fiquei mal. Aí conheci uns brothers meus que inclusive fizeram parte da banda comigo, da primeira banda que eu tive. Uau. A banda Fox, bem antigamente. Bem antigamente. E aí, tipo, o cara, um dia eu tava lá, né, chateadão, né, a gente fez amizade, aí eu fui levar minha bicicleta, o cara tinha um motor de ferramenta em casa, o pai dele trabalhava com máquina de lavar, e aí, consequentemente, tinha ferramenta pra mais de metro. Olha, vou levar minha bicicleta pros caras dar uma olhada, quando o Rodrigão lá foi dar um beijão pro Rodrigo, meu pai na fé, quando eu entrei lá na oficina dele, ele começou a conversar comigo e começou a perguntar pra mim assim, se eu conhecia Jesus. Uau. Quantos anos você tinha aí nesse tempo? Cara, eu tinha uns 13, 14 anos Legal. mais ou menos. Ele perguntou, cara, você conhece Jesus? Eu falei, claro que eu conheço, né? Cara, Quem não conhece? Pô, eu sou cristão, eu era católico, mas era cristão, né? Tinha feito primeira comunhão, né, cara? Tinha feito crisma, né? Fiz tudo bonitinho, né? Top. Sabia os 7 sacramentos e tudo, pá, cara. Eu até era bonzinho nisso aí. Esse negócio de catequese. E aí eu falei, não, claro que eu conheço Jesus. Não, mas você conhece de verdade Jesus? Top, Aí hein? aquilo me deixou um pouco confuso. Uma Falei, indagação. eu falei, como assim? Eu falei pra ele que eu conheço Jesus, mas dentro de você vai assim, pô, beleza. É como o Paulo sempre falava. Antes eu conhecia de ouvir falar. Meus Hoje olhos te eu contemplam. ando com ele. Cara, Uau. é incrível isso, cara. Tipo, chega a arrepiar, cara, porque você fala, poxa, tanta gente conhece Jesus superficialmente, né, cara? Ah, Jesus é aquele que morreu na cruz por nós. Aquele que ressuscitou. Ah, muito legal, né, cara? Mas e aí? Aquele Jesus que muda vidas, que transforma pessoas. Será que você conhece Jesus? Não. É esse Jesus que ele queria me apresentar. Porque até então eu conhecia um Jesus superficial. Um Jesus da religião. Jesus de longe, né? Que nem os caras falam, aquele Jesus que inclusive acompanhei o Mauro Ramos aqui, que é um amigão meu também. É aquele Jesus branco de olhos azuis. É aquele Jesus que o pessoal colocava. O estereótipo, né? Que colocava o quadro ali, entendeu? E acendia uma vela na frente, que tinha um coração, né? Aqui, então, tipo, Sim. cara, era aquele Jesus que eu conhecia. E era um Jesus superficial, porque era um Jesus que castigava a gente, porque, cuidado que Jesus castiga. Sim. Então, quando ele quis me apresentar esse Jesus, eu fiquei meio confuso, mas quando ele começou a falar desse amor, cara, aquilo parecia Envolveu. fez sentido na minha vida, cara. Cara, parecia que, tipo assim, realmente ele sabia o que eu tava passando, cara. Porque as palavras que ele utilizava era assim, que Jesus sabia do meu sofrimento. Como que ele sabe se eu não falei pra ninguém? Cara, que doido isso. Cara, eu nunca falei, eu sempre fui, eu era muito, sempre, até hoje, cara, é difícil eu me abrir, assim, Deus hoje é o meu melhor amigo. E assim, na época era pior ainda, porque, tipo, eu já não tinha esse Jesus melhor amigo. Eu tinha medo desse Jesus, porque era aquele Deus, entendeu? E aí, de repente, ele me apresentou um Jesus que podia ser meu amigo e que sabia o que eu tava passando. Uau. Cara, alucinante. Aquilo eu comecei a chorar, cara. Quando ele falou, ele sabe o que você tá passando. Ele sabe do teu sofrimento. Eu falei, cara, como é que ele sabe o que eu tô passando, cara? E aquilo começou a me inundar. Eu falei, meu E Deus, novo, né, cara? Novo. Novo, 14 anos, cara. Tipo, é uma coisa surreal, porque Jesus foi aquilo que eu estava procurando a vida inteira. Top. Ele foi exatamente aquela velha ilustração de que Cristo é do tamanho do espaço que tem no seu coração. Cara, E ele veio e preencheu. E eu falei, cara, eu saí daquele dia assim, a gente chorou, oramos junto. Ele fez fazer aquela oração, né? Aquela. Aquela oração, eu aquela. aceito, Jesus. Senhor, que meu Senhor e Salvador. Cara, aquela oração, cara, que tipo assim, falou, nossa, a partir de hoje, minha vida vai ser diferente, cara. Forte. E a partir cara, daquele é dia, experiência sensacional. meu né? Deus, aquele dia eu comecei a ir na igreja com ele, me convidou pra ir pra igreja. E eu comecei a ir, cara. E era difícil, era mais suportável a minha vida dentro da minha casa, entendeu? Eu já não ligava tanto. Cara, eu fiz o discipulado que era de João, cara, tipo o livro de João, cara. Porque, cara, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Cara, que incrível aquilo, cara. Nossa, e aquilo fez tanta diferença. Eu compus músicas na época, porque eu sempre fui... Compositor, fazia poema, essas coisas, sempre fui emocional, sempre fui muito emocional, assim, Sim. sabe?
Mas eu não sabia que aquilo via do Espírito Santo. E depois eu comecei a dar nome pra aquilo. Não era emoção, era Espírito Santo, cara. Era aquilo que queimava dentro de você, cara. Você fala, cara, Sim. é isso. E aquilo mudou minha vida, cara. Tudo começou a ser suportável. Deu sentido. Sim, Te deu um propósito maior. Sim, cara, incrível. Comecei a ir pra igreja. E aí, tipo, era tão gostoso aquela coisa do primeiro amor, sabe? Que a gente não deveria perder isso nunca, cara. Sim. Aquela coisa do primeiro amor que você quer aprender, você quer ouvir, você quer fazer, você quer transformar o mundo, você sai de legal um super-homem, cara. Você quer sair da igreja, Você vai e você nas quer casas. você quer pregar pra todo mundo, cara. A pessoa, tipo, marcou na tua frente e você tá pregando o evangelho pra ela. E a gente exalava cara? aquilo, cara. A gente exalava. E, pô, Igreja Batista. Uau! Igreja Batista, entendeu? Uau. Tipo, super tradicional, rock é do diabo, aquela coisa toda. Tipo, velho, era louco aquilo. E aí comecei a me envolver na igreja, né? Cara, que legal, cara. Eu já cantava. Tua pegada de música, cara, desde Foi- a infância, você tem... Qual que foi o primeiro contato que você teve com a O música? primeiro contato que eu tive com a música foi com 6 anos de idade. Uau. Um violãozinho, cara, que o meu pai me deu. Eu não tinha muito contato com o meu pai, porque o meu pai era muito distante. Mas a minha avó, que é a mãe do meu pai, ela sempre tentava fazer essa ponte entre a gente, assim, sabe? Do jeitinho dela, assim. Até coisas que ele não fazia, ela falava que ele fazia, né? Aquela coisa pra fazer aquela moral mesmo, né? E um dia eles me deram um violãozinho azulzinho, cara, tonante. 4 cordinhas. Ô! Eu já tive o tonante. Quem mas- nunca Tonante passou? tem história que passava metade da cabeça por dentro do violão. Fih, assim, mas das você não tem cordas. noção. Ele Tamanho parecia um cavaquinho. Era muito pequenininho, cara. E eu não- Tonetezinho. Sim, e era tão pequenininho, assim, coisa mais lindinha, azulzinho, com aquelas tarraxinhas que era... Tinha aquele Coloridinha. desenho, tinha aquele desenho enroladinho, assim, Sim. coisa mais linda. Dos negócios de vassoura. E é aquele azul que vinha do preto pro azul, que É. é clássico do tonante, né? Clássico. Clássico, né? Tipo, quando Daí veio... tinha um negocinho no meio, que Sim, parecia uns negócios de índio. exatamente. E aí ali dentro tava escrito Rei dos Violões. Uau, Não era assim? tonante. Tonante. E era, Tonante. cara, eu não lembro, cara, eu vou dizer, cara, que aquela série lá é Game of Thrones, cara. Game of Thrones. Mano, aquilo é inspirado no Tonante, Game of velho. Thrones, Diego. Esse você conhece, é? Conhece? Só conheço de ouvir falar. É. Antes eu te conhecia Mas, de ouvir cara, falar. Aquele trono aquele trono cheio de armas que tem no Game of Thrones, cara, eu vou dizer pra você, cara, aquilo foi copiado do Game Tonante. of Thrones. Não, Caldrow. O Jogo dos Tronos. Trono dos Tronos. Cara, aquele trono que tinha ali, cara, foi copiado do Tonante, velho. Porque, cara, se você tiver um Tonante, cara, vocês vão observar. Talvez vocês nunca observaram. Eu ficava. Era uma cadeira, velho, que era o headstock do violão, assim. Sim, verdade. Tinha as tarraxas e um violão sentado naquele headstock, que era igual Game of Thrones. Não, os caras eram pesados, Game né, of cara? Tonante. Tá ligado? Game of Tonante. Tonante. Cara, então, tipo, aquilo era sensacional. E aí Show. eu não sabia tocar. E o meu tio, da parte da minha mãe, eles são tudo cantor sertanejo. Uau. É o que a gente ouvia lá, não tinha muito o que dizer. Né? E eles ouviam... O raiz. O raiz, né? E ele catava aquele violãozinho e fazia uns negocinhos lá. E ele nunca me ensinava. E eu ficava só batendo, igual as minhas crianças fazem com esses violãozinhos de plástico, né? Ficar batendo, fazendo barulho. Mas ele fazia umas coisinhas e eu ficava olhando e depois ia tentar reproduzir aquilo. Ah. E aquilo foi o meu primeiro contato com música. Né? Fiz uma composição, tive uma primeira composição com 6 anos, eu fiz a minha primeira composição. Caraca. Uma música de amor. Ô, Cara, uma música de amor. 6 anos já tava sofrendo de amor. Já sou... Mas porque Procurando era o que a gente remédio ouvia. na vida, Na vida da creche. da creche. 6 anos. Mas é o que a gente ouve, né, cara? Aquilo, você Eu é o fiz que uma- você ouve. eu fiz cara. uma com É. 10. Com 10 anos, a minha mulher foi pro bailão. Continua. Arranjou outra e me deixou na mão. Cara, cara, demais. Só que Mas assim, eu tinha umas assim, coisa de criança. É, só que você Eu fazia a vou voz do Daniel, né? Aí a minha tia, da parte do meu pai, ganhou um tecladinho daqueles Cássio que tinha um montão de sons já E daí tinha as luzinhas? pré-definidos, né? E aí ficava tocando, né? Aquelas músicas que a gente fazia, compunha em cima Uau. daquelas musiquinhas.
E daí tinha os rap que ele falava, e aí, meu irmão, ficou na solidão? E o meu primo, sim, porque me deixaram na mão. Tipo, eu me lembrei agora porque você falou, tá ligado? E, tipo, era uma coisa muito louca, cara. Tipo, tinha uma Passei a Lilé, tem fogo na chaminé. Sim, tinha uma que a gente cantava Era assim, assim. vai, a gente vai, não vai mais voltar, eu vou ir pra lá, eu vou vir pra cá. Tipo, cara, pior que balão mágico, mano. Você tá doido, Cara, mas é muito bom, né, cara? Porque isso daí exerce tanta Sim. a cognição, cara, do cérebro pra essas Com coisas, né, certeza. cara? O cara vai... Mas isso E era... ali começou a pegada. E aí, mas essa era aquelas composições mais infantis. Mas a composição que eu fiz, cara, foi de amor. Tá. Tipo assim, era eu só quero você do meu lado. Eu te amo e sempre vou te amar. Meu Deus. Cara, com 6 anos de idade, cara, você não sabe o que é amor, velho. Caraca, cara. E você fica falando, Nem por Roberto quê? Carlos em toda a sua Por glória, quê? né? Porque você ouve Zezé de Camargo e Luciano, você ouve Leandro e Leonardo quando você é criança e os caras sofrem naquilo e você sofre junto. É porque é o que você falou, você é o que você come, que você... É o que você as 5 ouve, pessoas que você tá mais perto. Sim. Que é tudo que você vê, que daí já criou isso, né? Exatamente. Cara, vindo do sertanejo, então é um negócio... Ó, Eu a vim raiz... do sertanejo, e aí todos aqueles cantores agudos, né? E você, quando é criança, tem a voz mais aguda ainda, né? Sim, a Aí, extensão. tipo, é uma coisa muito louca, né? Então Que eu legal, vim dessa escola sertaneja. Meu primeiro contato com a música foi com o pessoal do Nejo. Do Nejo. Ei, mas daí quando você pegou, desde pequeno, né? Esse primeiro contato, até compôs, dessa questão da composição, até você falou, você se encontrou com Jesus. Qual que foi esse primeiro contato da composição, de Cristo, até você criar algo específico pra Deus? Então, cara, é uma coisa muito interessante, porque assim, que eu falei pra você, eu sempre fui muito emocional. Sim. Então, tipo, eu não costumo, de verdade, cara, se você for pegar as milhares de composições que eu tenho, todas elas têm um sentido, todas elas deixam uma palavra. Até aquelas Sim. que não falam explicitamente de Deus, que eu tenho algumas, elas têm uma mensagem cristã atrás de tudo Sim. isso. Então, tipo, aquela experiência que eu tenho com Cristo, eu transformo em palavras Sim. e em poesias. Então, o fato de a experiência que Deus me dá é onde saem as letras. A primeira letra que eu fiz cristã era uma oração. Que era assim, ouve, Senhor, a minha oração, o que eu tenho pra te falar. Faz de minha vida caminhos pra te encontrar. Não. Cara, você tá num primeiro amor e você quer que a sua vida seja uma vida que leve as pessoas a ter isso aí. Sim. É aquilo que eu falei hoje de manhã, cara. Tipo, você entende que Deus te ama, você é transformado por esse amor e você divulga essa experiência para que as pessoas sejam transformadas também. Sim. É isso, é para isso que a gente nasceu e por todo mundo pregar o evangelho. Entendeu? A gente precisa ouvir, precisa experimentar e não guardar, igual a parábola dos talentos. Porque você vai guardar aquilo para você, cara. Cara, você tem que multiplicar aquilo, você tem que ir para cima, você tem que mostrar para as pessoas. Se elas vão decidir seguir a Deus ou não, é uma coisa que vai estar dentro delas. É Deus. Sim. Você joga a semente, mas isso não quer dizer que você vai colher. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, você joga a semente e é Deus que vai fazer. É o Paulo Geral- planta, né? Paulo planta, Paulo rega, mas Deus dá crescimento. Exatamente. Então, tipo, você, quando eu compus justamente para aquilo que eu tava vivendo. Porque, cara, é muito incrível como você consegue saber exatamente qual é a tua diferença antes e pós-Cristo. Sim. Cara, é muito visível. Principalmente quem vem de uma experiência ruim, né? Porque tem pessoas que nascem, e eu não sou contra, de maneira nenhuma, tem berço cristão, Sim. e as pessoas não passaram por experiências ruins, teoricamente. E às vezes os tornam fracos na fé, né? Mas é digamos assim, porque elas querem isso. Assim, elas não querem viver um evangelho que seja tipo algo que às vezes te limita de fazer alguma coisa, entendeu? Porque O verdadeiro evangelho. né? porque geralmente as pessoas creem no amor de Cristo e só. Um amor que te aceita do jeito que você é e deixa você do jeito que tá. Mas que diferença vai fazer na sua vida? É, porque o É o que evangelho eu de Cristo, falo. ele gera aquela... ele se Ele torna... confronta teu modo de Isso, daí viver. você fica desconfortável. Ah, Sim. mas é verdade, porque o amor, Sim. na graça, mas daí você se sente confortável, você fala, cara, não preciso, não posso ficar do Exatamente. jeito que eu tô. Com certeza. Cara, Entendeu? se você... cara,
que Deus me perdoe, cara, mas se você fizer uma coisa errada e não sentir que você está fazendo errado, cara, tem alguma coisa errada. Entendeu? É. Tipo, cara, o Espírito Santo tem que te confrontar. Seja numa palavra, seja num pensamento, seja numa ação. Cara, ele tem que estar ali. Entendeu? Caso contrário, tem alguma coisa de errado. Ou você está muito distante, porque quem se distancia somos nós. O Espírito Santo não nos deixa, é a gente que sai de perto dele. Sim. A gente que começa a fechar os ouvidos, criar barreiras. Então, cara, se o cara não está sentindo constrangido por fazer algo de errado, cara, ele não teve uma experiência real com Cristo. Jack, Forte, né, você cara? falou uma coisa muito interessante, assim, não é 100% dos casos, não é... Não. Né, tipo, o Marquinhos aqui nasceu no lar cristão. Sim, não é né, uma pai, mãe, regra. referência, e o Marquinhos a gente conhece, sabe quanto queima por Deus, a vida Amém. dele. Né? Eu não tive experiência, não como a sua, mas também tive a minha experiência, o Diego também, esse processo de infância, como a infância pra gente foi complicado, cara, separação, pai, mãe, né? O Diego também teve problema com família, e aí vai construindo você até de repente no momento, cara, e essa construção sem Jesus, cara, é uma construção meio arrebentado, né, cara? Porque o que acontece? Vem ali o trauma, vem ali dificuldade, vem ali seus complexos de inferioridade, cara, e de repente você tem um encontro com ele, cara, aquilo ali muda tudo. Sim. Né? Aquilo ali muda tudo. E sabe o que é interessante, cara? Eu sempre tive problema com família. Familiar. Problemas familiares, problema rejeição, aquela coisa. Em Jesus, cara, mudou. Né? Só que é engraçado que o quanto de piazada, cara. Piazada até, tipo, com a minha idade próxima. Cara, eu vejo em você um pai, cara. Eu vejo em você sabe, eu vejo essa referência. Tinha uns meninos que me chamavam de pai mesmo, assim, sabe, cara? Então o que eu entendi? E o que eu entendo, cara, com o processo de vida, da vida cristã? Que você passa por uma determinada situação e você vai ser usado exatamente naquela situação. Deus vai usar você. Deus, por que eu tô passando por isso? Porque eu vou usar você. Pra curar pessoas. Pra curar pessoas. E é sobre isso. Mal. Exatamente. Eu acredito dessa maneira também, porque as nossas experiências nos tornam, digamos assim, autoridade nesses assuntos, né? Sim. Tipo, é como os pastores que se especializam, né, que viram historiadores e tentam provar a Bíblia dentro da história. Uau. O cara se especializa nisso, né? Falou, eu vou estudar história, eu vou estudar medicina, eu vou estudar astrologia para poder explicar Deus através daquilo, entendeu? Então, basicamente, é para você ter autoridade e discernimento dentro de um certo assunto para ser benção na vida das pessoas. Cada um no seu quadradinho, cada um certinho naquilo que foi chamado, como você falou. Eu acho que é muito top o que você tá falando, Jack, porque a gente nem imaginava que entrar nessa área, quando a gente entra, a gente vai profundo nisso. Quando você tá falando sobre essa questão do evangelho e daquilo que nos mostra, hoje cada um tem, quem tá aqui na mesa e tal, nessa sala, cada um tem uma profissão, cada um tem algo que flui na vida, que nem exemplo, o Diego é professor de música. Manda, Diego, todo o seu currículo monstruoso aí. Vai. Eu sou professor de música, sou professor de canto. Professor de canto, o Emerson tem toda uma história. O cara, você olha pra ele tá vendendo celular na tua vida. Ele tá vendendo celular pra você. Tem muito mais coisa que faz aí, também tem um ministério grande e tal. Perfeito. O Jack é socorrista, Jack. Socorreiro. Entendeu? Socorreiro. Socorrado. Mas o fato é, como que você articula isso aí, assim como eu vou ver de cada um hoje, que isso é muito interessante. Como que você articula isso aí na sua vida, mano? Essa questão de ser... É muito forte, né? Que o cara já fala, eu sou socorrista, né? Como é que você influencia, deixa Cristo movimentar nessa tua área? Depois a gente volta pra música. Legal, música cara. tá gostoso, curti, né, cara? curti. Aleluia. Cara, Eu quero ouvir o muito Diego interessante. depois. É muito interessante, cara, porque assim, cara, a minha área, você trabalha geralmente, né, tipo 90% da minha área trabalha com pessoas que estão com alguma dificuldade, seja física e seja emocional. Sim. Física por quê? Porque é um acidente, é um infarto, é um AVC, é uma série de fatores físicos que vai fazer com que a pessoa chegue a vir a óbito.
né? Mas tem aquelas pessoas emocionais, pessoas com depressão que a gente atende, crise de ansiedade, demência, né, cara? pessoas Demência, cara. pessoas que têm transtornos psiquiátricos, entendeu? E a gente tem que lidar com tudo isso. E, infelizmente, isso é uma coisa que cara, você pode perguntar para qualquer um, né? A área da saúde é uma área um pouco cética, né? É um pouco cético, porque querendo ou não querendo, cara, tipo assim, você falar sobre milagre com pessoas que trabalham com números, com ciência, então, tipo, é complicado, né? As pessoas, às vezes, até a gente sofre críticas, né? Sim. Por ser muito bonzinho, por tentar entender, pô, o cara tá querendo esfaquear a mãe na tua frente, o cara tá tentando se enforcar na tua frente, você tem que tirar o cara do enforcamento, entendeu? E você tem que, não pode deixar passar a oportunidade. Sim. Você vai ter que falar de Jesus pro cara. Só que você tem que ser meio que O jogo de cintura, um né? jogo de cintura, porque os caras não creem nisso, entendeu? As pessoas não creem que um cara possa mudar de vida sem medicação. E tem lugares que cancelam até, você Sim. não pode falar, né? A gente chega até em alguns lugares. Eu já levei pacientes na UPA em que o paciente estava em transtorno psicótico, né? Mas assim, a gente consegue ver um lado espiritual também em tudo isso. Sim. Onde eles chegam numa UPA ou numa unidade de saúde, e nessa unidade de saúde o que o médico tem em mãos não é uma Bíblia. Uau. Entendeu? O que ele tem lá são medicações. O que ele tem são fórmulas ali. Sim. Então o que ele vai fazer? Ele vai sedar esse paciente para ele poder sossegar. Entendeu? Só que o que o cara tem vai muito além disso. Porque o que acontece? E aí isso é batata, cara. É batata. A pessoa dá a entrada na UPA, é medicada, sedada, ela melhora. Por quê? Porque você sedou o cara. Você acabou com todas as atividades psíquicas que o cara tem. Você sedou ele, praticamente você tornou ele um inválido, medicamentosamente Isso é falando. forte, né, cara? Aí o que acontece? O cara pega e passa, eles dão uma medicação pro cara fazer o uso contínuo. Só que o cara chega uma hora que ele não quer mais usar a medicação, não quer mais tomar comprimido. Aí acontece, ele volta a ser. Porque enquanto você tá sedado, você não faz mal pra ninguém, porque você tá um zumbi, você vira um zumbi. Sabe? Isso pode, nossa, dar uma repercussão terrível isso aí. Então, tipo assim, isso é o meu lado espiritual vendo, né? Porque Sim. isso pode mesmo dar repercussões que eu tô falando pra vocês, pode ser complicado. Porque o que acontece? A medicina, ela acredita na medicina. Sim. E No o cristão empirismo, exato. Sim. e o cristão acredita em Deus, na espiritualidade do negócio. O cara para de tomar as medicações, que ele vai fazer tudo o que ele fazia antigamente. Sim. Assim como a droga. Eles vão fazer tudo novamente. E alguns conseguem assassinar pais, alguns conseguem assassinar mães, filhos, por causa que, ao meu ver, é um lado muito mais espiritual do que científico. Né? Ao meu ver. Sim. Mas isso baseado na minha fé em Cristo, na Sim. experiência que eu tenho com Cristo. E as pessoas não veem dessa maneira, não adianta. Se você entrar, debater com o médico a respeito disso, cara, você arrumou briga, entendeu? Não briga em si, porque a gente tem discussões lá bem sadias, assim, sobre... Pontos de vistas, né? Mas o ponto de vista dele é esse. Esses tempos atrás, até eu mostrei pra minha esposa, ela falou, ui, apaga isso. O que aconteceu? O doutor tava conversando com a gente na hora do almoço, que os médicos, os amigos dele, ligaram pra ele porque não sabiam o que fazer, que tinha uma menina lá de 14 anos que tava pulando lá, tava quebrando tudo e ninguém conseguia segurar ela. Mandou o áudio da menina pro doutor, ele mostrou pra gente, cara, ela falou assim, eu quero acabar com a vida dela, eu vou acabar com a vida dela. Aí eu falei, nossa, que horror, as meninas, as enfermeiras, nossa, que horror isso. Eu falei, cara, isso é espiritual. Só que o doutor foi lá e deu uma receita pra fazer medicação e tombar ela. O que eles fizeram? Sedaram. Agora vai o lado espiritual. O demônio, ele usa um corpo que está operante. Cara, isso é muito profundo, velho. Se você seda uma pessoa, o demônio não tem controle de uma pessoa sedada, porque ele precisa da tua atividade motora pra poder utilizar você. Entendeu? Só que, tipo assim, como é que você vai falar isso pra um médico? Não tem como, cara. Você tem que pegar. Jack, Você tem tua opinião, ele tem a dele, e a gente vive desse jeito. Sim, é verdade. eu fui no Isso é fortíssimo. eu fui Demais. no hospital psiquiatra. E daí eu cheguei lá, eu tava na recepção, assim, né? E aí eu cheguei lá, a menina também, cara. A menina começou a entortar a mão da mãe.
E a mãe, por favor, gente, me ajuda, gente. Aquela coisa toda, né? Me ajuda, me ajuda. E daí ela começou a dar soco. Aqui é o vidro das recepcionistas, ela começou a dar soco com força no vidro, né? E aí outras pessoas, gente, ninguém vai fazer nada. E ela tentando conter, só que a mãe dela era uma senhora já. Ah. E a mãe dela tentando conter ela, para, filha. E daí ela pegava na mão da mãe dela e torcia. Aí eu cheguei perto dela, né? Eu falei assim, moça, assim não faça assim. Não faça assim. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você é da igreja, né? Aí, por que falar isso, né, cara? Tipo, cara, aí você percebe daí a guria... Só que assim, a guria quebrou tudo dentro do lugar. Quebrou tudo, aí já amarraram ela, enfiaram ela numa cama lá, torceram ela. Cara, fizeram um monte de coisa com ela. É assim mesmo. Só que é isso, né? Sim. É tratado só dessa maneira. É que Mas os é- caras eles querem Isso. resolver de uma maneira. Mas na verdade, é paliativo, é só... Na verdade, não é errado isso, Sim, entendeu? não é Porque é o errado. que eles conseguem alcançar, entendeu? Sim. Tipo assim, da mesma maneira que eu me limito dentro da medicina em acreditar em alguns tratamentos, eles se limitam na parte espiritual. Eu não posso julgá-los por Sim. isso, porque é dentro daquilo que eles estudaram. Hoje em dia, eles procuram explicação para tudo nessa vida. Mas o sobrenatural... Ninguém acredita no sobrenatural. Acredita quem tem experiência com o sobrenatural. E eu não julgo. Nossa, meus parceiros, meus amigos, meus colegas da área da saúde, eles não estão errados, porque é onde Sim. eles estudaram para fazer. Entendeu? Mas eu tenho uma visão espiritual de tudo isso. E isso é é forte, o que né, eu cara? creio. Eu não posso chegar e falar, não, você está certo. Eu não posso, porque vai contra o que eu creio. Né? Ó, pode dar uma explicação dentro da ciência, isso e aquilo, ok, beleza, legal, entendeu? Agora, pro ateu isso funciona. Pro ateu isso é plausível. É que pra E quem agora pra carrega mim, como é a que eu vou Bíblia- acreditar? Tipo assim, tá, mas olha, tá explicado ali, mas cara, tipo, eu tive uma experiência com o sobrenatural. Entendeu? Eu tive uma experiência, eu não posso ir contra os meus olhos, contra o que eu senti, eu não posso, cara. Entendeu? É a mesma coisa dizer que eu não sou pai. Eu tenho 2 crianças, cara, e eu vou falar pras pessoas que eu não sou pai. Cara, eu tenho uma experiência com a paternidade. Como é que eu vou dizer pra uma pessoa que eu não sou o pai? Eu sou o pai, Sim. entendeu? Eu tenho uma experiência com aquilo. Da mesma forma, a vida cristã. Eu tenho uma experiência com o cristianismo, com as coisas que Deus fez na minha vida, as quais eu não posso negar. Seria um insulto pra Deus negar a transformação que ele fez na minha vida. Ó, Que Né? loucura, Não tem cara. como. E só faz sentido quando isso toca em alguém, cara. Só faz sentido quando toca. Você sabe que... cara, que massa, cara. Que massa isso que você tá falando. é que a gente tá falando uma É, coisa muito forte, e- né, mano? Que, que o Jack tá falando aqui pra entender isso aí, as pessoas... Vai muito profundo pro dia de hoje. Olha, tá, puxa o mistério. Tá igual eu. Porque na verdade, nós seguimos a Bíblia, a palavra. Cara, mas a gente respeita tudo. A gente respeita, tanto que a medicina foi deixada por Deus. Até onde vocês conseguem, a gente respeita até onde vai. Mas a gente conhece a palavra e a palavra ela é o nosso manual de regra, fé e prática. E o que sai fora disso, para nós, até a gente não desvaloriza. Mas a gente tem esse padrão. Então não tem pra cabeça. É o nosso padrão de Sim. vida. E é o que a gente. E essas coisas nós vivemos na pele, no dia a dia. Com certeza. Entendeu? Então não dá pra ele julgar aquilo que nós acreditamos e nós também não podemos julgar o que ele Sim. acredita. Porque é o que cada um alcança dentro do seu intelecto, dentro daquilo que você acredita. Não tem como você pegar e julgar as pessoas por isso. Mas se me perguntar... Porque às vezes as pessoas... Jack, você que é um cara de Deus, me fale isso. Né? Aí eles me perguntam, o que você acha disso? Eu acredito dessa maneira. E ele já vê Entendeu? você desse jeito, você viu? Sim, as pessoas, você vai fazer isso, tipo, as pessoas te questionam, às vezes, mas você é muito bonzinho, mas você, entendeu? Tipo, acontece, cara, porque, que nem você falou, pessoal, a gente já amarrou muita gente. Eu já me peguei na pancada com um cara em surto psicótico tentando matar a mãe. Então, tipo assim, eu me joguei com o cara, entramos na luta corporal, quando eu vi, a gente tava rolando dentro de uma igreja, cara, era muito louco. Daí eu fui rolando, que eu até brinco com o pessoal que enquanto eu tava me rolando com ele, eu já ia pedindo perdão pra Deus. Falei, Senhor, me perdoa. Eu indo pra cima do cara e coisa e tal. E quando eu vi, tipo, o pai do cara era pastor. Caraca. E aí, tipo, a sala deles era uma igreja, assim, sabe? E eu falo usando que eu tava pedindo perdão, mas assim, cara, ele tava pronto pra esfaquear a mãe dele, né? A mãe dele nos ajudou a amarrar ele na maca. E ele foi amarrado.
E muitas vezes entramos em luta corporal com pessoas por causa disso, assim, porque o cara chama surto psicótico, depressão, toda a parte clínica e mental é SAMU. Não tem jeito. Caraca. E a gente vai pra cima. Não tem. Você vai lá, você tem que ir lá pra resolver. Tem que tirar o cara de casa, tem que internar o cara. Não tem como, sabe? E a gente sabe que nossa maneira de crer, a gente sabe que isso é falta de Deus também. Claro que tem, não posso ir contra a ciência nesse caso, porque tem pessoas que sofrem de algum mal psicológico, não tem Sim. como. Não é só demônio, é que nem uma convulsão. Há tempos atrás as pessoas achavam que uma pessoa em convulsão estava endemoniada, e não é, Não cara. é. Ela tem um déficit. Tem o físico, Aham. fala, né? Tem Não toda tem essa jeito. parte. O meu irmão, ele faz tratamento, ele tem laudo contra isso. E é um cara da igreja, e sofre convulsões. Então ele tem o mal convulsivo. Sim. Então não tem como eu pegar e duvidar daquilo. Então tem coisas que são respaldadas cientificamente que eu não tenho como ir contra. Mas tem coisas que você sente que é E espiritual. é o discernimento espiritual, né? Sim, e é o discernimento, é É o aquela sensibilidade que Aham. você tem na Tem hora. momento que você sabe, não, cara, aquilo ali é físico, Sim. aquilo ali é o corpo, né? Sim. Mas é emocional, mas tem a parte espiritual. Sim. E você consegue discernir. Claro. Paulo fala sobre isso, né? Os Claro. espirituais discernem espiritualmente. Sim. Então, as coisas. Exatamente. É a unção do Agora, santos, né? eu ia concluir um negócio que eu acho interessante, cara, sobre o posicionamento do cristão no ambiente. Uhum. Né? Por exemplo, você hoje executa essa tarefa, você está nessa situação e eu acredito que não é em vão, sabe, cara? Ah, sim. Assim, até você estar nesse momento, por exemplo, eu tive um momento de trabalhar de Uber, né, cara? E, cara, tanta situação, cara, que eu vi Ferramenta, dentro né? do carro. Tanta coisa que eu passei dentro daquele carro, cara. Sabe? De pessoas, assim, tipo... Destruídas, né? destruída, cara, arrebentada. Né? Uma vez aí, Clamando tocando por uma palavra. Uma vez uma É. menina entrou dentro do meu carro toda pintada, cara, toda produzida. Perguntei pra ela, e aí, tudo bom? O que você faz? Não sei o que. Ah, cara, eu trabalho como garota de programa. Sério, sabe? E aí, e você? Mas deixa eu te perguntar, você gosta de fazer isso? Cara, ela lagrimejou os olhos, abaixou a cabeça. Eu falei, não. Aí eu falei pra ela algumas coisas, envolvi, falei uma coisa pra ela que Deus tinha um propósito maior na vida dela e tal. Comecei a falar umas coisas pra ela, cara, aquela menina, cara, ela chorou demais dentro do carro. Era sabe? É a alma, Era a cara. alma dela, era sabe, a vontade de ter, sabe, que é só que nem você falou ali, cara, Deus, só Deus pode preencher esse vazio, entendeu? Cara, ela pode viver tudo, e cara, com o iPhone na mão, Sim. com toda arrumada, toda produzida. E você sabe, cara, não preenche. É que daí a gente Então, entra numa área muito forte, daí o né, que cara? acontece? Você tá executando embora. aquela função, você tá naquele ambiente, você tá naquele momento, Deus tá... Cara, é você. É aquilo que Deus fez na tua vida, cara. O evangelho ele só tem sentido se ele for transferido. Então, Sim. então é isso. Você tem que transbordar, cara. Não manifestar. adianta. Você tem que transbordar. As pessoas que estão à tua volta têm que sentir aquilo que você tá tendo. Que, ó, elas têm que sentir vontade de ter aquilo que você tem. Exatamente. Não adianta. E elas só vão sentir essa vontade se for bom pra você. É. Se fizer diferença na sua vida. Meu Deus. Se for bom pra você e fizer diferença na sua vida, elas vão querer saber o que é que tá rolando. Peraí, esse cara é diferente. O que tá rolando? Quando o cara te pergunta alguma coisa assim, relacionada a Deus, o cara já tá vendo Deus na sua vida. Peraí, por que veio perguntar pra mim? Entendeu? Porque alguma coisa ela viu em você. Ela viu Deus em algum momento na sua vida. Você se que torna deu referência, né? A pessoa tá no trabalho. Você que é um cara de Deus, você que não sei o quê. É, exatamente. Cara, é muito interessante porque a gente tá com o Jack aqui falando, e o Jack é socorrista, né? E é assim que chama mesmo? É, Tem socorrista. outro nome? Eu sou condutor socorrista. Ah. Eu sou o cara eu sou o cara do barulho. Ele é o GTA do eu SAMU. sou o cara que pula meio fio, sobe por cima das calçadas. E ó. E eu sou o cara que estaciona um negócio, que toma ambulância. Eu sou esse cara. Me diga uma coisa. Ei, você que é um cara de Deus. Cara, É assim. você que é um cara de Deus que tá aqui. Já teve vez que os caras ligam o giroflex só pra pegar, aliviar o trânsito? Já, né, cara? Uma De que, vez em sempre. mas deixa eu explicar isso aí melhor pra gente. você. Porque Aqui, assim. ó, só no Lopcast. É exclusivo pra vocês aí, né? É porque assim, uma ambulância é um veículo de emergência. Sim. O que é um veículo de emergência? Ele tá ali pra quando tiver o negócio pegando fogo. Ó, Se você está preso no trânsito, isso quer dizer que você tem um tempo muito menor ou maior para chegar numa ocorrência. Se você liberar trânsito, você está, que a gente fala em QAP, você está em QAP QAP. pronto Pronto. na sua região.
Principalmente Contorno Sul. Contorno Sul, como é que é? O Contorno Sul chega às 5, 6 horas da tarde, cara, é impossível trafegar naquele Trava, lugar. bicho. Só que eu sou da região de Araucária ali, entendeu? Se eu estou preso no Contorno Sul, isso quer dizer que Araucária vai estar faltando uma ambulância. Nós temos 3 ambulâncias em Araucária, uma de suporte avançada e 2 de suporte básico. O que é o suporte básico? É para fazer o atendimento primário. O suporte avançado vem com médico e enfermeiro, que é para coisas mais complicadas, Sim, né? sim. Então, tipo, você tem 2 Bravos e essas Bravos faz todo tipo de atendimento. Desde pegar bêbado, desde convulsão, Caraca. PCR, que é o mais grave, AVC, que também é tão grave, e que a gente costuma dizer que é o código 1, que é o código de urgência e emergência. Essa ambulância, ela não pode ficar alocada por muito tempo em outro atendimento, porque se tiver um atendimento de maior gravidade, você precisa ter ela ali. Porque o que acontece? Nós trabalhamos com um protocolo que é chamado protocolo de Manchester. Esse protocolo, ele designa qual é a urgência da sua ocorrência. Então, infarto é considerado vermelho, né? E dor de cabeça considerado verde. Você fala, mas dor de cabeça os caras chamam, infelizmente. Chamam pra dor de cabeça. Infelizmente, não tem o que dizer, entendeu? Então você tem, às vezes você vai pra uma dor de cabeça e tem uma pessoa com uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória. Não tem como. Entendeu? Tipo assim, aquela pessoa, ela está sem respirar e está sem batimento cardíaco. O que vai acontecer? Essa Cara, pessoa, você tem que morrer. se não intervir de maneira rápida nessa pessoa, ela vai ter sequelas graves ou não vai voltar. Você perde muita célula, você perde muito tecido, você perde muito neurônio e isso ocasiona sequelas graves, seja motora, seja na fala, seja cognitiva, você vai ter alguma sequela. Quanto tempo, Jack? Nossa, tá. Grey's Anatomy, já assistiu? Já ouvi falar. Ah, meu, já ouvi falar. Eu estou sem O cultura. Diego é sensacional, cara. Ei, quanto tempo, mais ou menos, que se fala que essas sequelas... Quanto tempo que você fala, tipo... Deixa eu reformular a pergunta. Quanto tempo que vai ficar de sequelas mínimas a sequelas graves, assim? O que mais durou? Você já pegou um caso? O que acontece? A parada, deixa eu explicar do início como é que funciona a anatomia nesse caso. Professor Jack. O que acontece? O que é uma parada cardiorrespiratória? Você faz uma parada respiratória, depois uma cardio, que é quando para os pulmões, depois para o coração, porque o coração e cérebro são alimentados pelo oxigênio que você respira no ar. Nós temos o oxigênio de 25%, esse oxigênio ele entra nos pulmões, enche os alvéolos, quando eles se expandem, eles mandam para poder fazer a hematose, que é essa troca gasosa, que troca o gás carbônico que tem dentro do seu corpo pelo oxigênio. Então, tipo, entra oxigênio, sai gás carbônico para limpar o teu corpo, a sua corrente sanguínea. Sim. Esse oxigênio, ele alimenta cérebro e coração, que são os órgãos mais importantes. Quando você tem 5 minutos de uma parada cardiorrespiratória, você já tem sequelas. Quanto mais tempo, mais sequelas. Sim. Nós já tivemos um caso de afogamento que foi explicado até mesmo por Dr. João, que ele é especialista em afogamento, trabalha no BPMOA, que é aquele helicóptero que vai fazer as intervenções lá na praia e aqui também os resgates na praia. Eles já tiveram uma PCR em afogamento que durou 1 hora e a pessoa voltou. Uau. Só que isso é um caso muito raro. A exceção da exceção. É a exceção da exceção. Tipo, Deus tava segurando o cara ali. Porque, tipo assim, eu já peguei PCR assistida, que é quando acontece na nossa frente, investimos cerca de 1 hora e a pessoa não voltou. Uau. Aí tem uma série de coisas que pode ter acontecido. Tipo, o cara tem uma comorbidade que ocasionou isso, né? Que se a pessoa tem uma comorbidade, infelizmente, vai ser difícil você ter uma eficácia junto à equipe para poder trazer essa pessoa. Sim. E até é bom que não volte, se você for ver. Jack, como é que você tá falando uma coisa dessa? Todo mundo quer a família. Tá, mas pense, cara, como é que vai ser uma pessoa sequelada numa cama, vegetando, entendeu? Eu creio que Deus, eu vejo Deus em tudo isso, né? Eu creio que Deus, ele nos designa para isso, com certeza, mas ele tem a parte dele de ver o que é melhor pra pessoa, né? Sim. É legal a tua visão nisso aí, que cada um tem uma visão com certeza. Poxa, no teu trabalho, eu né, converso, cara? quando eu tô na PCR, quando eu tô ali na massagem, eu falo assim, Senhor, se for pra voltar bem, pai, que venha. Não quero que ele volte pra gente se sentir os heróis aqui, pra gente não ser os caras, assim. Porque, pô, você trazer uma pessoa dos mortos, cara, você fala, cara, você sai...
Chuck Norris. Não, você fica... Cara, te dá um orgulho, cara. Cara, eu já ajudei muita gente a reviver, cara. E, cara, Forte, né, te cara? dá um Isso, né, orgulho, cara. Legal. Mano, você vê assim, Cara, que Deus no legal, negócio. cara. Porque a pessoa tava morta. Ela tava morta. Parou tudo, cara. Parou tudo. A gente foi lá, a gente fez massagem, a gente fez droga. Que drogas são as medicações? A gente fez droga, a gente entubou essa pessoa. Essa pessoa foi pro hospital e voltou sem sequela, cara. Que loucura. Foram na base levar bolo, cara. O cara vivo, cara. O cara tava morto, cara. A gente quebrou todas as costelas do cara fazendo massagem, cara. Gratidão eterna, E o né? É porque cara quebra, chegou né, e cara? fez O cara uma- pega, quebra. tudo aqui. Cara, o cara fez uma festa pra gente, cara. Pô, cara, eu Tipo, tava no inferno, cara. Você me tirou, né? Eu tava no praticamente. inferno. Não, e a gente sempre dá aquela cutucadinha agora, vê aí, né, cara? É porque tem o caso da Chapecoense, né, que sobreviveu o avião Sim. e morreu de infarto no campo de futebol. Tipo, cara, será que deu tempo do cara rever a vida dele? Tipo, a gente já dá aquela Eu não cutucada, ó, sabia cara. disso aí, cara. Não Do sabia? cara da Chapecoense tinha... Aquele Essa o Marquinhos jornalista. vai usar pra pregação. É o jornalista. Pô, o cara sobreviveu, cara, num acidente aéreo, cara. Uma coisa tipo, ó, foi Deus. Imagina, Foi cara. Deus, cara. Sim. E aí, tipo, o cara fica 2 anos e morre, infartado. Vai virar Falei, pô, o storytelling. cara podia ter mudado a vida dele, alimentação, exercício físico. Cara, não dá você sendo uma pessoa que tipo, tem mais massa muscular, Fala mais sobre ruim, isso. digamos assim, mas não quero ser, né? Mas tipo, a pessoa, ela tem uma possibilidade muito grande de ter um infarto. Né? Sim, verdade. Então, tipo, se você tem, faça uma bateria de exames, começa a mudar a sua vida, cara. Cuidado. Porque se Deus te deu uma segunda chance, cara, aproveita. Pratica, É. Lopes. E Entendeu? não é pra todo mundo. Pratique lá pro Extreme. Ei, é interessante que o Jack falou, que até é uma pergunta pro Diego, porque a gente vai entrar na Pro Diego? na música. É, pro Diego. Ué. Pro Diego. Poder. Porque Não, acontece. eu queria perguntar mais um ainda, pô. Vai, não manda, Ó, manda. Tá meu gostoso o so- Grey's Anatomy? Meu sogro é socorrista também. Ah, legal. Trabalha no Olha, Corpo de Bombeiros ali legal, do hein? Afonso Pena. Top. Cara, ele conta, ele teve experiências, trabalhou Sim. como motorista e também como socorrista ali no ato ali, né? Aham. Tem experiências assim que ele conta que ele fala, cara, eu fiquei em choque, semanas não dormia. Sim. E até queria que você compartilhasse, se pudesse, algo dessas experiências que realmente você olhou assim e falou, cara, isso mexeu comigo de uma forma muito profunda. E colocou mais, né? a minha convicção, eu tive que trabalhar a minha convicção ali, a minha fé em Deus, como você trouxe, porque Sensacional. o debate aqui foi em torno disso, né? Sim. Essa Sim. sabedoria de eu saber trocar, ter essa linguagem com o pessoal da ciência, de eles entenderem o meu ponto de vista, mas eu entender o ponto de vista deles, ao ponto de eu ser um consultor, quando eles, eita, mas cara, e aí, A Jack? referência, A né? minha ciência já não trouxe resposta. Sim, E aí, mano, o que você acha disso? Ou seja, opa, tá te consultando. sim. Me conta pra gente uma experiência, algo marcante, algo que aconteceu que mexeu contigo ao ponto de você, não sei, repensar ou colocar de maneira Sim. extrema a sua fé. Primeiro que, tipo assim, quando você entra em qualquer área, qualquer profissão que você exerce, você passa pelo momento, pelo aquele período de adaptação. Sim. Não tem como. Independente do que você faça, vai ter que se adaptar. E, cara, você não é acostumado a ver gente sem braço, sem perna, eviscerado. Você não é acostumado a ver isso. Não tem como. Pessoas morrendo na tua frente. Pô, chega um momento na tua vida que você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui se eu não consigo salvar ninguém? Mas você consegue entender que você não consegue salvar todo mundo e que tem algumas peculiaridades que vão fazer com que essa pessoa não volte à vida, entendeu? O meu primeiro óbito, que a gente fala que é a primeira pessoa que nós perdemos, a gente fala que a gente perde, né? Forte, mas a gente acaba perdendo a pessoa. Então, eu fui levar essa pessoa para fazer um exame e quando eu cheguei a pessoa estava em gasping, que a gente fala que é uma respiração superficial. Ela estava em gasping, isso quer dizer o quê? Que ela estava parada, estava com respiração que não tinha efetividade nenhuma corporal. O que aconteceu? Nós chegamos lá e tentamos oferecer oxigênio e tentamos também trazer essa pessoa. Estávamos com suporte básico, né? A gente não tem condições de fazer droga sem médico e não tem condições de entubar, porque isso não cabe a gente. Embora eu seja condutor e socorrista, faço tudo, conheço muito bem minha ambulância, tem coisas que a gente não consegue fazer, porque além de não ter material, nós não temos certificado para isso. Uau. Então você tá ali com aquilo que tá na sua mão. E você tenta e a pessoa não volta e a família gritando, por favor, moço, salva meu pai. Uau. Cara, é louco aquilo, porque você sabe que não vai. Você sabe, você tá ali, você tá acompanhando, você estudou, você sabe que aquilo não vai levar a nada. Você tá percebendo que Você já sabe. E aí você chega assim e fala, cara, pai, moço, salva por favor meu pai. E você fala assim, cara, como é que eu vou fazer, cara? E a gente tentou, investimos
tudo que nós pudemos naquele senhor. Infelizmente, ele já tinha câncer, já tinha feito metástase e estava em fase terminal. Ele estava fazendo exames justamente para fazer o acompanhamento, mas já era um paciente paliativo, já era um paciente que não tinha um prognóstico positivo. Então, o que a gente fez? A gente fez a nossa parte, oferecemos conforto para ele, respeitamos ele diante da família, mas infelizmente não tem o que fazer. Falamos com a família a respeito, porque daí chega a parte de você falar para a família, né? Infelizmente, ele não resistiu, nós tentamos de tudo, e tem que ter aquele jogo de cintura, entendeu? Entender a família, ouvir a família para poder tentar confortar o inconfortável. Uau. E aí eu cheguei, fiz aquilo, toda aquela cena, digamos assim, presenciada, e eu fui pra ambulância chorar. Fui chorar, porque aquilo me tocou demais. Eu falei, meu Deus, eu não consegui salvar o pai Quantos dela. anos mais ou menos isso? Isso atrás? foi no início, eu já tô há 7 anos na área. Foi há 7 anos isso aí. Foi bem no início. A gente fazia só remoção, porque é diferente trabalhar numa empresa particular e trabalhar no SAMU. Porque o SAMU o SAMU, ele é... Tudão. É tudo, entendeu? Então, tipo, ele trabalha com todo mundo e você pega cada coisa, não tem jeito. Mas eu fazia só remoção, então eu nunca tinha pego uma situação como aquela. Então, pra mim, aquilo foi um choque terrível, entendeu? Tivemos experiências massas em que voltou o paciente... E eu orando pra Deus pra que ele voltasse. E daí a gente foi, cara, aquele dia foi incrível, cara. Eu tava vindo do hospital evangélico. E aí eu tava entrando no Lameia Grande ali em Almirante Tamandaré, que eu comecei no SAMU lá em Almirante Tamandaré. E aí entrou a central via rádio com a gente, que tinha um código 1 pra gente. O código 1 é um código de emergência, né? O deslocamento rápido. Falava que era uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. E quando nós recebemos, eu coloquei no GPS e eu estava a 5 minutos do local. Só que eu cheguei em 2 minutos, eu cheguei lá em Serena Ligadas, né? A gente tem um tempo bem interessante, bem hábil para isso. Só que, cara, é impressionante que nunca é fácil, né? Sim. Poxa, eram 3 casas e a casa que o senhorzinho estava parado estava lá embaixo, que ele estava morto, estava lá embaixo, a terceira casa. Uma escadinha que só passava uma pessoa, descemos lá, começamos massagem. E aí o doutor falou assim, Jack, não vai voltar? Eu falei, doutor, vai voltar sim, vai voltar. Deus tá no negócio. Fui crente que ele ia voltar. E ele voltou. Entubamos ele pra tirar de lá. Ele, cara, meu Deus, aí tipo... Ele era bem avantajado, o senhorzinho. E eu peguei na cabeça, que é o mais pesado, né? Mitidão. Catei na cabeça, o doutor foi nos pés. O enfermeiro ambuzando, né? Que ele usa o ambu, ele é uma espécie de como posso dizer? É tipo uma bolsa que você aperta, tem válvula, tem um reservatório e você liga no oxigênio. Vai o oxigênio ali e você faz a respiração manualmente da pessoa. Vai bombeando. Já que a pessoa não está conseguindo respirar normal sozinha, a gente respira por ela. E ele foi usando o ambu e eu carregando e subindo escada e eles por cima. E, cara, eu não conseguia, não aguentava mais o cara e subindo e faltava escada. Cheguei lá em cima, nossa, cara, quase desabei, cara. Parecia que eu tava carregando uma cruz, velho. Aí eu peguei, trouxe a maca, colocamos em cima, cara. Colocamos respirador, tudo, estabilizamos o paciente e eu não conseguia dirigir a ambulância porque eu não conseguia levantar minhas mãos. Caraca. Não conseguia trocar a marcha, cara. Cansação extrema já. Cara, e eu falei, Deus, é tão pouco perto do que o Senhor fez por mim e eu tô me sentindo fazendo algo por alguém, assim, tipo, cara, eu tô esgotado por uma pessoa que eu não conheço. Entendeu? Eu não conheço essa pessoa, eu não sei quem ela é, só sei que ela tem família e que a família ama muito ela e quer que ela esteja viva. E eu tô lá pra isso, e eu tô carregando isso e aquilo, tipo, me inundou de uma maneira tão grande. Eu falei, nossa, Deus, que loucura tudo isso, a gente poder fazer diferença na vida das pessoas. Cara, eu vou dizer pra você, cara, é uma coisa muito interessante você chegar, pegar uma pessoa com dificuldade respiratória e você enfiar um cano no pulmão dela e drenar toda aquela água que tá ali dentro e o cara voltar a respirar, porque o cara ia morrer. Entendeu? O cara ia morrer. Se você não fizesse aquele furo, aquela incisão ali no pulmão dela, ele ia morrer. E a gente faz isso na ambulância, a gente faz isso na casa do cara. Porque não dá tempo pra chegar no hospital. Porque se você levar ele pro hospital, ele vai morrer no caminho. Você tá entendendo? E a gente tá ali fazendo aquilo e você fala, cara, meu Deus, pra muitas pessoas pode ser um dia comum, como qualquer outro em Gotham City. Mas não é, cara. Tipo assim, é importante, porque embora pra algumas pessoas aquilo seja cotidiano, aquilo é diferente pra família daquele paciente. Salvou o cara, entendeu? Né? Tipo, cara, depois o cara fala, meu Deus, ele podia ter morrido, cara. E os caras ajudaram ele.
Entendeu? É muito importante isso. Isso é muito forte. Entendeu? Porque, poxa, por mais que você veja isso só como tecnicamente, como algo científico, vai muito além disso. Sim. Faz parte daquilo que Deus quer que a gente faça, que a gente ajude as pessoas. Ô, cara, tipo, a gente pega o cara fedendo, cara. Tipo, o cara não toma banho faz 1 ano. E a gente pega o cara, a gente abraça o cara e traz o cara pra ambulância. Cara, a gente fica fedido, cara. Eu fico todo cheirando. Eu uso aquele macacão porque é EPI, cara. Porque se o cara encostar na minha pele, o cara me passa um montão de pereba. Tá Sim. entendendo? Mas você vai lá e abraça o cara e você faz tudo por ele, cara. Você dá o teu melhor pro cara. O cara não merece, velho. O cara não merece. O cara tá ali arrebentando a vida das pessoas, mas você tá ali por ele. Você tá entendendo? Como Jesus faz com a gente. É o puro suco do Nós não evangelho. merece, né? Ninguém merece nada, Cara, ele não merece nada. Suco Mas do evangelho. É isso que eu vejo, entendeu? A Forte, gente não né, mano? merece nada, cara. Eu não mereço estar passando por aquela experiência, porque, cara, tipo, às vezes as pessoas reclamam de estar pegando os caras e eu vibro, cara. Eu vibro, porque eu falo, cara, olha só, cara, eu tô fazendo aquilo que Deus me deu como missão e eu ainda tô ganhando pra isso, cara. Isso é doido. Não, é muito louco, Forte, né, cara, mano? mas, cara, eu tô ganhando pra fazer algo que eu deveria fazer sem ganhar nada. Entendeu? Sim. Algo que Cristo sempre fez. Forte, Você né, acha mano? que o cego Bartimeu lá, ele tava cheirando rosas do terra? Você acha que ele tava cheirando olhinho do terra? Não tava, cara. Aquele cara era um coxo, mano. Ele tá ali fazia tempo, abandonado. Entendeu? E Jesus foi atender ele, cara. A Bíblia fala que Jesus sentiu nojo? Não falou. Uau. Entendeu? Então, tipo assim, cara, é muito bom. As pessoas que trabalham que não são cristãs podem ver isso como qualquer coisa. E às vezes isso até interfere, muitas vezes, no atendimento das pessoas. Porque tem gente que reclama de atendimento. Tem gente que reclama porque tem pessoas que estão no lugar errado. Pessoas erradas em lugares errados. Você tá entendendo? Então, tipo assim, se você tá ali, cara, é porque Deus quer você ali. Mas tem pessoas que estão ali por outros objetivos, entendeu? Eu entrei no SAMU, a princípio, eu entrei porque eu precisava de um emprego numa empresa, mas quando eu entrei no SAMU eu vi a diferença que isso faz. Uau. Entendeu? Você abraçar o cara ali, entendeu? Você pegar a pessoa do jeito que Mudou, tá, mudou o cara ali, né? entendeu? Poxa, é complicado, entendeu? Mas assim, é o teu melhor, Sim. entendeu? É um pouquinho daquilo que Deus quer que você faça. Meu Deus. Cara, eu paro na rua, eu tenho coisas no meu carro, na minha mochila, eu tenho coisas de primeiro socorro, porque se alguém precisar na rua Você e tem, tiver tá só ali. eu Tá ali. vou estar ali, cara. Eu vou estar ali, entendeu? Teve brothers meus que foram parados na rua porque estavam uniformizados de SAMU e estavam a criança engasgada. E o cara salvou a criança. Uau. Você tá entendendo? Fora do horário de trabalho, cara. Entendeu? Fora do horário de trabalho. Você é o cara na hora certa. O cara certo na hora certa. Fazendo a Você tá coisa entendendo? Eu tava de férias na casa da minha sogra e foi o primo da minha esposa pra lá e eu tava dormindo, de repente saíram batendo na minha porta. Lá, Jack, por favor, me ajuda, a minha filha tá engasgada. Eu vou lá, calmamente, pego, faço a manobra, desengasgo ela, pronto. Tranquilo. Entendeu? Sabe fazer. Pronto, por quê? Porque a gente foi escolhido pra aquilo, cara. Uau. Entendeu? Você tá no lugar certo, na hora certa, como Deus queria que fosse. Top, Entendeu? né, mano? Show, Não né? tem. Então, tipo, cara, isso é demais, cara. Entendeu? Nossa, é incrível. Se você for ver de maneira espiritual, cara, você regozija, cara. Mano, não tem jeito, cara. Não top. é só mais um dia. É o dia, cara. É o dia. Glória a Deus. É a Manda. vontade de estar fazendo aquilo, cara. É sensacional, cara. É isso que eu ia perguntar pro Diego. O quê? Ah, pode falar. Fala Não, você. não, eu ia falar. Semana passada a gente fez uma reunião, né? Nós Sim. intercalamos reunião Muito forte, para mano. planejamento. Isso aqui é uma ponta do que rola na reunião. Sim. Amém. E uma das pautas foi os meninos carregam muito isso da relevância, né? Sim. E fica muito claro que isso é ser relevante. Sim. É você entender vocação, é você entender Na isso, sua vocação é que eu sei porque disso aí. quando você entende a sua vocação, você tá onde você tem que estar realmente. E você não tá Amém. ocupando espaço de outro. Sim. E você tá ali fazendo o que você quer e as pessoas reconhecem aquilo que você faz Sim. e vai pro Jack. E o Jack consegue Amém. fazer aquilo. Eu queria fazer mais uma pergunta, mano. Não, Tem, por favor. assim, Vai. o Marquinhos falou que o Jack canta e tal, canta pra caramba, mas Rapaz. esse assunto, ele tá. Essa vocação na área da saúde, isso aqui é sensacional. Como é que você faz? São 7 anos já. Já são 7 São anos 7 na área. anos. Como que você faz pra preservar essa essência, pra ser o Jack lá do começo, aquele que chora pelo primeiro óbito, como você Uhum. contou, ou aquele que tem esperança de fazer a diferença? Como fazer pra preservar isso por 7 anos? Como que você preserva essa essência nessa vocação que você entende que tem em Deus? Jesus, cara. É Jesus. Uau. Não tem outro, porque não tem como você
você, tipo, olhar pra aquilo de maneira simples. Não tem como. Cara, quando Cristo fala que uma vida vale mais, entendeu? Uma alma vale muito mais que o mundo inteiro, cara. É disso que ele tá falando. Cara, é aquele momento, tá valendo aquilo ali, entendeu? Ame Aquilo é essas importante pra você, porque não é só uma pessoa que você está atendendo, você está atendendo uma pessoa que é amada por Cristo como você é, uma pessoa que é teu irmão em Cristo e que é pra ser tratado como teu irmão. Entendeu? Quando a gente fala de atendimento humanizado que a gente tem nos cursos que nós fazemos, nós temos a gente tem um módulo que é só sobre a ética profissional na área da saúde. E a gente fala sobre atendimento humanizado. O que é o atendimento humanizado? É você entender que aquela pessoa, ela não é uma pessoa comum, ela é o pai de alguém, é o filho de alguém, é o irmão de alguém, entendeu? Ela é alguém pra alguém. E se ela é alguém pra alguém, ela tem que ser alguém pra você. Cara, que Ela é alguém pra alguém. Nossa, cara. Então, tipo assim, você tem que atender aquela pessoa como se ela fosse um alguém pra você. É isso que tem que ser, entendeu? Às vezes as pessoas deturpam esse tipo de pensamento, mas é pra isso que a gente tá ali. Pra atender alguém que é alguém pra E é alguém. escasso, cara. Porque o que acontece? Hoje você tá atendendo o pai do Marquinhos. Mas amanhã tem um socorrista que tá atendendo o teu pai. Ó. Você tá entendendo? É o teu pai que ele vai atender amanhã. E aí, como é que vai ser? Você atendeu mal o pai do Marquinhos. E o outro se atender mal o teu pai. Você deixou o pai do Marquinhos morrer, não fez nada. Fez pouco caso do que ele tá passando ali. E o teu pai? Aquele socorrista que atendeu ele, será que fez pouco caso? É uma troca, mano. É uma troca. Você tá atendendo o pai dele, mas podia ser seu pai. E ele tá atendendo o teu pai, podia ser o pai dele. Então é uma troca. Entendeu? Você faz aquilo pra ele como se ele fosse a pessoa mais importante da sua vida, cara. É isso que você tem que entender. Deus, ele fala, né? Deus, ele fala, né, que como você fizeste aos meus pequeninos, a mim fizeste. Então, sabe- o evangelho, ele é pra quem ama e vive, o evangelho tá encalacrado na gente, cara. Jack, Tem que estar, né? Tem que estar, né, gente? Jack, eu li um livro uma vez chamada Tá gostoso. Arte Perdida da Cura. Inclusive, eu super recomendo você que faz parte dessa área. E ele é um médico americano, lá formado em Harvard, aquela coisa toda. E ele narra a história de um paciente, o nome dele é Bernard Long, o nome do autor desse livro. E ele narra a história de um paciente, cara, que fase terminal, que, tipo assim, nas últimas. E ele deixou um bilhete pro médico dele. E esse bilhete lá, cara, eu não lembro com as palavras, mas era mais ou menos assim. Eu só queria que o meu médico não me enxergasse como uma doença. Nossa. Tá entendendo? E quando você fala dessa questão como que é? Atendimento humanizado, cara, isso é tão forte, cara. Porque sabe que e olha que interessante, não é um livro cristão. Sim. É um livro falando sobre essa questão da humanidade, essa questão de tratamento um ao outro, etc. Mas não é um livro cristão. É um livro de um médico. E ele falando que nos Estados Unidos, cara, isso se perdeu. Tá entendendo? E aí você pega, por exemplo, os atendimentos nas UPA, nos hospitais, cara, que dificuldade que é. E muitas vezes, cara, e não é gerar polêmica, mas muitas vezes é porque o cara tá lá dormindo, o cara tá lá, você tá entendendo? Fazendo qualquer outra coisa, jogando no celular e tem um monte de gente ali. E aí, cara, ele faz essa crítica, ele fala, cara, esse atendimento, esse negócio. E aí, assim, trazendo pro nosso lado cristão, cara, quando você fala alguém pra... Cara, isso é tão forte, cara. Sim. Alguém pra alguém. E o nosso lado cristão, às vezes, cara, a pessoa que tá precisando só de um abraço. Cara. Às vezes a pessoa tá precisando só... Isso ficou marcado na minha vida, Jack. Alguém pra Você veio aqui hoje, cara, eu vou falar pra você acrescentou demais na minha vida. Acredito que na vida pesada. Demais, cara. E é sobre isso. E né? eu acho muito interessante, mano, você falou uma coisa, né? A gente tá conheço o Jack há muito tempo. E há muito tempo ainda é pouco tempo. Porque nós tivemos pouco tempo. Olha que bonito. Oi! Nossa! Isso não é uma música da Jack. Meu Deus! Vai, você faz, você é um compositor. Isso vira um muito corte. tempo ainda é pouco tempo. Mas- Muito tempo é pouco tempo. Agora eu não consigo falar de novo. Mas, por quê, mano? Mas eu acho muito lindo, porque todos nós somos envolvidos com música. Sim. A pergunta que eu ia fazer até pro Diego, né? Já vou segurar pra não perder. Que, gente, que mesa é essa, né, cara? Meu Deus do céu. Ô, Cara, conheço
referência, escuto muitas, cara, canções. Tem, mano, eu tenho canções gravadas de ensaio, cara. Teu lá que a gente escuta, cara. E logo vai sacar. Ei, cara, tem muita música, muita coisa, mano. E daí, assim. Que sinto dentro de mim. Meu Deus. Nossa. Ei. Mas deixa eu E perder. essa nem entrou no CD. Nem E ela entrou. nem entrou no CD. Viu como eu te Entrou. conheço, Ó, cara? ei, Eu vou dizer pra ti, cara, uma coisa muito louca que o Casper era sensacional pra isso, cara. Cara, não tem pra divulgar cabeça. as coisas que não podia. Cara. Mas eu agradeço muito ele por isso, porque todo mundo falou, ó, Casper, não vá passar Não vá pra falar. piazada, de repente todo mundo ia Ele saber chegava, cantar a música. ele chegava na igreja, né? Chegava na igreja, não, aqui, né? É, ao Canhoto, contrário. chegava na igreja, daí as meninas, e os piá, uau, tá ligado? Aí tinha uns e outros que cantavam essa música pra namorar. Né? Sim. Eu que fiz! Ei, Eu mas que vi. mas o que o Jack, eu tô falando assim, né? A gente entrou nessa área. Pô, pra você entender. Você tá entendendo? Na hora que é? Agora eu entendi Pra como, você- como é que teve gente que casou na igreja. Meu Deus! Faz um Oh, milagre aí, fala, Deus. E a gente, falando um pouquinho sobre música, um pouquinho da vertente, pra você entender um pouquinho que é Aham. uma coisa que tava lá dentro de um quarto, guardado, foi gravado e muitas pessoas ouviram e faz parte da história. Mas, mano, a gente que vive, a música, ela tem várias partes da gente. O Diego, ele é professor de música. Ele dá aula, inclusive, aqui mesmo, né? Ei, se quiser, depois Nossa, chama ele. E eu falei, Ó, Vou deixar o e eu arroba do falei cara que aqui, ele é bom, hein? parecia, cara, um Isso. É isso aí, estúdio cara. de aula de canto, de música. Alta Sim. performance Sim. vocal Alta performance com vocal. Diego Osternack, pessoal. Ah, que isso aí. Diego Osternack, ó. Ah, sério mesmo? É Osternack teu nome, né? É. Eu achei que era por causa do bairro. Não, Eu achei que ele morava Diego lá. Osternack. todo mundo acha isso, mas eu sou Marquinhos dono daquele trem lá. Uberaba. Caraca, Não, mentira, É mas- teus parentes É que meus deram nome parentes, é meus pro parentes. bairro lá, cara. Eu acabei E na de mencionar. verdade... Diego, esse negócio que eu entendi. Na verdade, gente, Que legal. o que a gente tá falando de música? Então a gente entende uma coisa. Mano, você conhece um pouco do cara por trás do microfone. Nós estávamos falando algumas coisas antes de começar a gravar, né? E o fato é, como é precioso quando você entende que o cara atrás do microfone, o cara que você escuta, é o mesmo que você senta na mesa. Aleluia. É aquele cara que você entende, por isso que eu falo. Todas as vezes que a gente trocamos ideia, o Jack, cara, sempre nessa humildade, mano. Glória a Deus. Glória E a Deus. talvez as pessoas precisam entender, músicos, eu sou, eu lidero louvor, eu falo isso aí com muita humildade. Você, cara, as pessoas muitas vezes olham pra gente, e muitas vezes as pessoas elas querem chegar, conversar, e as pessoas elas tentam até cancelar as pessoas, não ser acessível. E talvez a gente entende, cara, o que a gente carrega. A gente tá falando com você hoje, mano. Sim. Quantos cantores, cara, que a gente escutou um dia, que daí você vai tentar trocar uma ideia, você não consegue. Porque, na verdade, é a questão de humanizar. É a questão de você entender, cara, o que você carrega, mano. Como tá linkado. Mano, a desde gente... o começo. Não, desde o começo, porque a gente, cara, eu falo bem assim, gente, tem a música, tem a voz, tem a gravação, tem, poxa, eu toco pra caramba, eu faço tantas escalas, eu faço... Cara, isso é show de bola, isso é lindo, mas atrás, perdeu o instrumento, perdeu o microfone, quem é você? Sim. O que você carrega? Isso que a gente fala, cara, tem tantos amigos pra gente trazer aqui. O Diego é um, cara. O Diego Cardoso, o guitarrista monstro Jack, conhece muito Sensacional. tempo, cara. Um amor de pessoa, o cara destrói. E por isso que eu falo que eu tenho muitas referências, gente, que talvez as pessoas não conhecem tanto. É verdade. Cara, é por isso que eu trouxe você, Jack, aqui. Glória a Porque, Deus. mano, tem história. Você vê o que o cara carrega. Primeira coisa, gente, antes de você. Uau! Ei, daí você conhece o cara, Quem é você essa senta na pessoa? mesa. Você é acessível, né, Glória a cara? Deus, glória a Você é Deus. show de bola. Ah, Deus o livre, não faça essas coisas comigo. Né? E o fato, Coitado de mim. e Sou o tão fato é, pequeno. meu Deus. E fala, daí você fala, sou tão pequeno, daí você fala altura. Também, né? Sou tão pequeno em todos os aspectos. Meu Deus. A Bíblia diz, né, cara, que nós temos que ser pobres de espírito. Entendeu? Então é muito profundo quando entra nisso aí. Então, cara, Marquinhos, mano, você sabe tocar? Cara, você chega aqui, vamos sentar. Quantas pessoas, gente, que tinha dificuldade de tocar, cara?
Mano, chega aqui, vamos sentar, vamos conversar. Cara, como é que você faz? Vem cá, mano, vamos conversar. Trocar figurinha, cara. Cara, tamo junto. Trocar experiência. Tamo É junto. isso. Cara, a gente tem que crescer. Eu acho que todo mundo tem algo pra trocar com o outro, né? Sempre. A gente... Olha a história, mano. É, Olha a a gente história, não olha a é- história. A gente não é munido de todas as experiências do mundo, de todas as especialidades. A gente não é munido disso, não adianta. Sim. A gente tem que trocar. É uma coisa que os médicos lá do SAMU falam pra gente que, pô, a gente funciona como uma engrenagem. O que seria do médico ser um enfermeiro? O que seria do enfermeiro ser o condutor socorrista? Entendeu? Nós somos uma engrenagem, nós temos que funcionar. Se eu não tirar a ambulância do caminho, ele não vai ter como chegar para salvar uma pessoa. Forte. Se o enfermeiro não fazer a medicação e a aspiração de tudo isso, como é que o médico vai fazer, vai avaliar, vai entubar? Não tem como. A gente precisa um dos outros, cara. E é isso que faz o negócio ser tão incrível. E aí, isso É reino. aquele aglomerado que faz uma coisa só. É corpo de Cristo isso, cara. É reino, mano. Esse é reino. Por exemplo, Tamo aqui na mesa. se não fosse o Saulo, né? nós não Exatamente. estaríamos. Teria. Não Teria. acontece. Se não fosse o clicar de um botão, vocês estão vendo daqui, Gente, tem um é a cara magia aqui do que Saulo. faz tudo acontecer, gente. Te amo, É Saulo. o Saulo. Te amo, Saulo Saulo. Fernandes. Segue Nós- lá, Prisa Fotografia. Yes! Pessoal, Uau. vamos caminhando. Né? Ah, ei, nós estamos perto, né? Ah. Mas eu quero trazer... A gente falou de tanta coisa que a música ela ficou em segundo plano, ela ficou muito massa, cara. Interessante. Mas eu quero dar uma pinceladinha nisso aí. Gente, o Jack, quando você... Aonde que você fez a sua técnica vocal, que eu quero explicar, porque ele tem o Jack tem um negócio que ele fala das cordas vocais dele, que ele alcança algumas notas bem... até um louva-a-Deus na altura, né? Mas assim, quando eu comecei a cantar, que foi com a banda Foco, eu já cantei de criança, como a gente já havia comentado. Uhum. Mas assim, quando eu entrei na igreja, eu achei um propósito pra cantar, Bom. né? Isso que foi isso que não era mais só cantar, Sim. né? Não era só tentar ser o cara, o frontman, tanto que eu comecei tocando bateria, né? Uau! Ninguém sabia o que eu cantava. Eu tinha vergonha, né? Eu cheguei e fui pra bateria, aprendi a tocar bateria, tutupá, tutupum, tutupá, tutupum, aquele exercício básico. E aí depois eu fui pro violão. E assim, por último, eu fui cantar. Aí os caras, quando viram eu cantar, falaram, nossa, você canta também? Eu falei, a gente faz alguma coisinha, né? E aí comecei a cantar. Daí quando a gente criou a Banda Fox, que foi a primeira banda que nós tivemos, a Banda Fox a gente ouvia o que tinha. Tipo, pô, beleza, vamos montar uma banda cristã. Aí, o que a gente vai usar de referência? Aí nós chegamos... Aí que é o esquema. Vai. Pô, aonde que a gente vai buscar a referência pra poder ser diferente, Sim. né? Porque tá, beleza, o que nós tínhamos de banda gospel? Nós tínhamos o Catedral na época. Uau, Tinha o Catedral, mano. e a gente ouvia muito o Kim, que é o vocalista do Catedral, Por que fazia... amor. Por amor, Meu Deus do céu. modificou o meu viver. Então aquela coisa toda, era o que a gente ouvia, era o que nós tínhamos acesso. E aquele medo de ouvir música secular. Né? Sim. Porque você fica morrendo de medo daquilo, porque, nossa, agora eu vou perder a santidade, né? E coisa e tal. Então a gente teve muito medo. Então, a referência que a gente teve de primeiro foi o Catedral. Era porque o irmão da igreja gostava do Catedral, apresentou pra gente. A gente começou a cantar Catedral. Aí, eu comecei a ouvir a Gospel FM lá atrás. E eu ouvi uma música do Metal Nobre, cara. Uau. Aquela, teu amor... Como é? Minha vida em ti mudou, já não há solidão. E aí eu falei, cara, Igualzinho. que é isso, cara? Eu comecei a ouvir, era metal. Eu falei, cara, PJ. aí comecei a procurar, ouvi o Revelação, né? Revelação. Mas o que a gente mais ouviu foi Catedral. o Catedral. E daí tinha um brother meu, não, mas tem oficina, não sei o quê. Aí, vamos ouvir oficina, né? O que eu fiz na primeira vez? Aí, cara, aí torou o negócio. Foi né, a primeira? cara? Qual que foi a primeira música? A primeira música da oficina que eu ouvi foi o Tempo. Porque eu comecei ouvindo lá na frente, né? Eu fui buscar a história da oficina lá atrás, depois que eu já tinha ouvido o CD O Tempo. Minha mãe me deu de presente, eu tava de férias, e minha mãe, olha que eu comprei pra você. Cara, daí eu falei, cara, eu cheguei a me arrepiar. Conhece, né? Você conhece? Cheguei lá, Aê! cheguei em Oficina, né? casa, eu comia aquele CD, cara. Comia, só que o que acontecia, cara? Tipo assim, eu não sabia usar minha voz. Uau. Então eu usava total, era raiz, era gritando, era estourando, 1, 2 músicas.
né? E aí, tipo assim, cara, não alcançava os tons do PG, cara. Era dificílimo pra mim aquilo, alcançar os tons do PG. Eu tinha voz, mas eu não tinha técnica pra aquilo. E eu me destruía. E a gente começou a criar a banda baseada nessas referências. E aí não dava jeito. Ia ensaiar, ia fazer, não dava. Falei, cara, tem que ir atrás. Fui atrás de uma escola de canto. Biotécnica, o nome dela. Ali no centro. E aí, tipo, cara, era R$120 na época. Isso, pô, 20 anos atrás, cara. Era R$120 pra ter aula só com o professor sozinho, né, cara? Eu falei, não vai dar. Era 65 em grupo. Vamos por 65, né, cara? Entramos com a galera, Aí eu já cantava alguma coisinha, mesmo... 3 anos de diferença pra 1 ano sozinho, né, cara? Mesmo que eu não tivesse tanta técnica, eu até era afinadinho, sabe? Sim. E aí, tipo, comecei a cantar e os caras ficavam no diafragma, toda hora pra poder... E eu ficava ali, e eu aprendi, vocalize com o diafragma, e ficava naquela... E, cara, 1, 2, 3, 1 mês, 3, 4 meses, e a gente naquilo lá, porque que acontece? Quando é em grupo, enquanto um não evolui todo mundo, ninguém passa pro próximo modo. Fala, Diego. É assim? É assim mesmo. Cara, escolas tradicionais. Aí eu larguei mão, cara. Diego Sternak não. Diego ele tem. Não trabalha assim. Ele flutua. Mas é tipo, claro que tem aquela questão financeira, né? O cara vai aproveitar pra segurar a galera, você né? segura o pessoal. Sim. Pra você ter o que ensinar. Mas o cara tá insatisfeito. Exatamente. Eu fiquei muito de cara. Daí não tem resultado. Porque olha como é que eu cheguei com o professor. Eu falei, professor, então, eu queria cantar igual os caras do Angra, queria cantar igual o Iron Maiden. Eu falei, porque eu queria metal, tá ligado? Ele falou, não, você quer... André Matos. O que você vai aprender, não sei o quê. Eu falei, beleza, então vamos que vamos. E, cara, passou quase um ano. Um ano e a gente tava aprendendo a cantar com o diafragma, cara. A hora que eu aprendi a cantar com o diafragma, a hora que eu aprendi a cantar com o diafragma, eu vazei. Falei assim, cara, eu vou pra outra coisa. Comecei a ler livro, não tinha YouTube na época, né, cara? Cara, o YouTube facilita muito novo, hoje. Cara. Hoje o YouTube facilita demais, mas não tinha YouTube na época. Comecei a pegar apostila, comecei a ler apostila, comecei a desenvolver e fui desenvolvendo. Aí passou um tempo, cara, já cantando com a banda e coisa e tal, e tentando desenvolver as técnicas adquiridas com as apostilas, né? Claro que é muito mais difícil quando você lê e não tem um professor pra te auxiliar, que a gente fala que é um facilitador. Né? Você não tem um facilitador... Facilitador Sternak. Pra poder te ajudar a chegar ao nível que você quer. Aí o que aconteceu? Eu cheguei pra minha mãe falou que tinha um amigo dela que cantava no coral filarmônico do Guaíra, né? E daí ele falou assim, eu vou ver se eu consigo pra ele te ajudar lá a cantar e coisa e tal. Aí ele conseguiu um teste pra mim no Guaíra. Eu falei, vou pro Guaíra lá, tentar aprender alguma coisa. Fui pro Guaíra, passei no teste, só que não pra cantar já. Eu passei no teste pra estudar com eles lá. Aí comecei a estudar canto com os caras e aprendi canto lírico lá, aprendi ópera. Cara, o cara que dava lá pra gente ele era reitor, cara, da Belas Artes. O cara era maestro do Belas Artes. Era monstro. O cara era monstro. Ele era tão incrível que ele via você errando lá no meio que montou de voz. Ele te via errando, cara. Ele ficava assim, pra você assim. Era muito engraçado, cara. E ali eu desenvolvi muito ali. Aí comecei a buscar várias escolas pra tentar desenvolver aquilo que eu queria, né? O meu lance era cantar um metal melódico, porque era o que bombava na época também, né, cara? Tipo, era o início de tudo e eu queria que isso no gospel fosse um chamariz pra poder chegar ao evangelho nessa galera do metal. Sim. E aí a gente tocou em muitos lugares. Foi onde eu conheci o Mauro Ramos, com a minha banda Fox na época. Ele me deu uma oportunidade no gospel rock que ele tinha no sábado, na Sara. Fomos lá, fomos entrevistados, ele colocou nossa música pra rolar, tipo, cara, foi muito massa. Minha mãe entrou em contato com ele, até hoje ele fala pra mim, e a mãe, como é que tá? Porque foi minha mãe que conseguiu o telefone do cara. E a mãezinha, tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tá lá, minha mãe, um beijo, mãe. Mas, cara... Então, Pastor Mauro, e a mãezinha tá bem, Jack? Sim, essa foi a minha... Daí tocamos em outro lugar. Na área batista, a minha banda era bem conhecida, cara. A banda Focus era muito conhecida porque eu sempre fui doidão. Saía correndo, gritava... Pra tudo quanto é lado. E eu era muito doido, cara. Então, tipo, a galera acabou, tipo... o Jack é o cara que pula, que vai pra cima de todo mundo, e pula na galera, e pula do palco na galera. Então, eu era muito doido e a gente acabou tendo reconhecimento através disso. Daí, a banda acabou, né? Na época... Por divergências entre nós. Sim. A gente era muito amigo e, cara, muito amigo também. Não que seja ruim, mas
sempre tem alguém que às vezes não entende, né, cara? E aí a gente acabou Vai se muito separando. entender a... Aí resolvi largar a mão. Aí o Jairo me Deixa a fez a proposta para entrar na Discípulos. Cara, eu neguei umas 3 vezes, só que parecia que era coisa de Deus mesmo, porque o cara vinha direto, cara. Pô, cara, tem que ser coisa de Deus, porque a gente enfrentava 2h30 pra ir até lá em cima no Bacaxeri, cara. Nossa. De ônibus, cara. Nós temos fotos. Eu, Casper e o Jairo e o BF, cara. Mano, a gente indo lá pra Caixa Prego, saindo de lá, pegando o último ônibus pra, se Deus quiser, chegar em casa. Então, cara, foi muito de Deus. Depois nos transformamos em banda 7, daí tivemos aquela roupagem, nova roupagem da banda. Tentamos chegar, fazer outras coisas, mas Está foi mais aqui. isso. Ganhamos aquele festival, tocamos em muita rádio no sul aqui do Brasil, ali, União da Vitória, aqui no litoral. Tocamos até entrevista na Jovem Pan, na Transamérica. Tô indo rápido porque eu acho que eu tempo, né? Não, vai embora, vai Então embora. a gente teve. A gente, cara, ficou bem conhecido, assim, de uma maneira bem positiva, assim, como banda gospel, assim, mesmo, assim, poxa, chegando em lugares que outras bandas gospel não chegavam, né? A galera, de alguma maneira, se identificava com aquilo. E era o nosso desejo. Sim. E nós tínhamos também o Hermon, né, por trás da gente, que, cara, ajudou a gente a abrir muita porta. Porque quando você tem, digamos assim, como eu posso dizer, uma casa de recuperação, né, de drogados, né, uma ação social por trás de um ministério, aquilo abre portas para você, porque querendo tem políticas públicas que elas acabam dando ajudas, né, para Sim. esse tipo de casas, assim, sabe? Então isso abria portas pra gente. Eu lembro que eu trabalhava na Electrolux e, cara, os caras colocaram a divulgação do nosso show, né, no intervalo da novela, das Ô, 8. louco. Cara, os caras colocaram Cara, hein? eu lá no... não, mas foi por causa do projeto do social. Caraca. Não pagamos nada. Aí nós chegamos... eu cheguei na Electrolux pra pegar comida e coisa e tal. Daí o pessoal começou a me olhar. E eu falei, nossa, cara, que estranho isso aí, né, cara? Os caras me olhando. Ô, mano, você tem banda, alguma coisa assim? Eu falei, tem. Não, cara, ontem eu te vi, cara, no intervalo da novela. Cara, no intervalo da novela, aí a gente conseguiu a divulgação, né, no intervalo da novela, conseguimos a divulgação na Sara e alguns outros meios de comunicação gospel, e, cara, a gente meteu no Trezor, que na época era Moinho São Roque, eu acho que na época, não lembro, até hoje eu vou te mostrar depois o ingresso ali. História. Cara, a gente colocou 1.500 pessoas naquele lugar, cara. Cara, a gente não era conhecido, cara. Quem éramos nós? Cara, e metemos 1.500 pessoas lá. Eu não entendi até hoje, é coisa de Deus. Porque, cara, a gente nem era conhecido, cara. Mas é aquela caixa. Cara, esse cara me colocou uma caixa no show. Dentro, nossa. Eu sempre colocava aquela caixa lá. Cara, pra ele poder pegou a pular. caixa pra entrar cantando, o bicho veio correndo, pulou por cima. Esse cara vai morrer, cara. uma hora fazer Mas isso aí, você bicho. sabe que, tipo assim, cara, eu vou dizer pra ti, É cara... sobre se divertir, né, cara? Eu vou dizer pra ti, cara, não tem um lugar que eu me sinta mais realizado, cara, do que tá fazendo aquilo que eu amo, cara. Fechou. Cara, você tá ali ministrando, tipo, cara, meu Deus, Deus faz tanto por mim, cara, e quando você tá à frente de um vocal, de uma banda, onde você alcança o máximo de pessoas possíveis, cara, numa voz só, cara, tipo, cara, imagine, são 1.500 pessoas que você consegue alcançar com uma voz só. Bom. Você não vai 1.500 vezes, você vai 1.500 numa vez só, cara. E aquilo é tão legal. Pode ser que em alguns lugares as sementes vão cair nos pedregulhos, né? Vão cair entre os espinhos. Mas tem uns que vão cair em terra boa, cara. É. E é naquilo ali que você tem que focar a tua mente. Entendeu? Pô, você canta mal, você canta bem, você toca mal, toca... Sei lá, cara. Mas, cara, você tá fazendo. Sim. Entendeu? Não é você que tem que aparecer, é Deus, cara, que tem que aparecer, entendeu? Então, poxa, me perdoe, mas que se dane, cara, sabe? De verdade, cara. O meu alvo é Cristo, cara, Sim. sabe? Yes. O meu alvo é Cristo, cara. Então, Yes. tipo, poxa, não vai ter dias que a gente não vai estar bem. Vai ter dias que você não vai ter voz. Cara, diferente de alguém que toca instrumento, a voz, ela é muito mais sensível a tempo, a doenças, a tudo, cara. Nós temos amígdalas aqui que elas são a nossa barreira de infecção. Elas vão inflamar, cara, mas vão inflamar
pra te proteger o teu pulmão. Então, cara, vai detonar tua prega vocal, não adianta. Sim. Entendeu? Então você tem que estar ciente disso. É que um violãozinho, você precisa acontecer alguma coisa, Troca a uma corda. corda. Né? Claro que Agora no frio voz. ele dá uma desafinada no frio, né? Ele adora desafinar no frio. Mas, cara, se você for ver, cara, qual é o teu propósito, né? Em Sim. cima daquilo ali. Pô, o teu propósito é falar de Jesus? Ok. O problema é que em alguns momentos, como a gente tava conversando ali antes dos bastidores, é que o propósito, às vezes, ele acaba sendo contaminado, cara, pelo externo, né? Aí entra Ao forte, invés né? de você pegar Ah. e influenciar o mundo acaba te influenciando. Tem uma música do Fruto Sagrado, que é aquela Superman, que é incrível, Ah. cara. Eu sou diferente. Aquela música é incrível porque ele fala que às vezes eu caio, às vezes o microfone ele acaba me fazendo ser diferente, entendeu? No pedestal Entendeu? até O eu vacilei. pedestal até eu vacilei. Então, tipo, cara, você vacila mesmo, cara. Porque você tá ali, cara, entendeu? Cara, as pessoas ficam em cima de você, cara. As pessoas querem tá contigo, entendeu? E às vezes aquilo pode ser que Sim. acaba tirando teu propósito, sabe? Acaba você aparecendo mais do que Cristo. Cara, eu vejo que muitos cantores acabaram saindo de evidência justamente porque estavam tomando o lugar de Cristo, assim, sabe? E quando você fica mais velho, tipo nós aqui, a gente vai ficando mais velho, cara, e você vai entendendo tanta coisa, cara. Vai que vai. Amadurecendo. Meu Deus, cara, Sim. eu acho que a nossa melhor fase é essa, sabe? A fase da... A Bíblia diz também, né, cara? Parece que não é crentez, mas um fato é Aham. depois dos 30 anos, que é na idade do varão perfeito, né, cara? Parece que depois Sim. As acontece coisas vão um mudando. ban, né, cara? Sim, porque, cara, até mesmo a questão de você segurar um pouco o pé, assim, sabe? Sim. Você entender, poxa, as pessoas até hoje me perguntam por que eu saí da banda Sétimo, sabe? Ah, Pô, a banda Sétimo tava com um CD, com todas as letras prontas pro segundo CD da Sétimo, mais o terceiro da gente. E tava tudo pronto e eu peguei e saí fora. Abandonei os caras, tipo assim, porque você acha que não tem nada de mídia da Sétimo? Cara, a gente tinha videoclipe lá do Sétimo que tinha mais de 100 mil visualizações, 200 mil visualizações. Por que saiu tudo, né? Saiu tudo porque criou um desconforto, entendeu? Cara, eu tava num momento em que a minha família tava começando a ter dificuldade, cara. Por quê? Porque não tem como você ter um emprego comum tendo uma banda que tá trabalhando pra caramba, entendeu? O que acontece? Você chega e você não quer mentir. Então você chega e fala na bola o seguinte: amanhã eu não vou vir porque eu tenho que tocar com a banda. Como é que você fala isso pro teu patrão, cara? Entendeu? E o teu patrão, ó, se você for, você vai levar advertência. E você vai. Porque tem um propósito maior atrás daquilo, né? Pelo menos é o que a gente idealiza dentro do nosso coração. É o que a gente quer acreditar muitas vezes, né? Tem um propósito maior, então Deus tá no controle. E tinha um A gente vai. compromisso também, Ele né? tinha um compromisso. E, cara, a gente teve patrocinador, a gente teve agente, e esses caras, eles queriam mais da gente. Eu saí dos empregos que eu tinha, porque eu não conseguia dar conta. Ensaiava até 5 da manhã, às 5h30 tinha que ir pro trabalho. Ô, cara, não tem como, cara. Zumbizão. Zumbi não tinha como. Isso tava afetando a minha vida pessoal também, entendeu? Eu não via direito a minha família, não via direito a minha filha. Eu comecei a trabalhar no Irmão, entendeu? Nossa. Pra poder arcar com a agenda da banda. Então, se eu trabalhasse no Irmão, e eu conseguiria sair a hora que fosse preciso. Foi onde a banda mais cresceu, que daí teve tempo pra banda. Você tinha uma disponibilidade de horário melhor. De horário maior. Então, o que aconteceu? Só que a minha família tava abandonada. Um dia eu cheguei diante dos caras e falei assim, ó, cara, tô me desligando da banda, foi um choque pra todo mundo. E eu falei assim, mas por quê? Eu falei, porque eu preciso ser pai e preciso ser esposo, cara. Eu tô faltando com aquilo que Deus colocou na minha mão, cara. Ah, Não adianta eu estar aqui com a banda e a minha família tá destruída, porque não dá, cara. Não dá. As coisas, se não se une tudo aquilo que Deus colocou na tua vida, se não tem harmonia naquilo, não é de Deus, cara. Não adianta, tem que ter harmonia, cara. sim. Você tem que entender que a tua família faz parte do teu ministério. A tua família não é um ministério separado do teu ministério ali. Ela é o Eles têm- primeiro, né? Eles têm que estar junto, cara. Tem que estar junto, entendeu? Como é que eu vou falar de família se a minha família tá destruída, cara? Sim. Não tem como, cara. Você vive uma aparência e muitas vezes nesse que a gente tava falando, a questão do business, cara, é uma coisa muito interessante, porque, cara, existe gravador atrás, existe uma cobrança, entendeu? Existe contrato, entendeu? E o contrato, infelizmente, ele não quer saber se você tá bem, não quer saber se a tua família tá se acabando, ele não quer saber de nada, você tem um contrato, você assinou,
Já era. Você assinou, cara. E isso independente, é secular, cara, é no meio gospel. Não existe, cara. Infelizmente, cara, não existe. Como é que você vai dar conta, cara? Não dá. Não dá. Podia ter perdido minha família, cara. Tive que vender meu violão. Cara, Deus teve que mandar pessoas levar comida lá na minha casa, cara. Uau. Entendeu? Tipo, cara, eu acordava de manhã cedo e tinha um preguinho no meu muro e tinha fruta e verdura lá, cara. Uau. Entendeu? Que tinham colocado pra mim lá. Deus me ajudando. Cara, cheguei uma vez os pais de uma amiga nossa que soube da nossa situação. Eles chegaram lá em casa do nada. Pegaram, trouxeram um monte de sacola de compra. A hora que a gente abriu a sacola tinha margarina e a gente chorou por causa de uma margarina, cara. Uau. Você tá entendendo? Então, tipo, você fala, cara, foi pra isso que Deus me chamou, cara. Não dá, cara. Não dá, você precisa tomar uma posição, cara. Cara, a gente é o sacerdote da casa, cara. Minha esposa nunca falou pra mim, saia da banda. Ou a banda, ou eu. Ela nunca, sempre foi a primeira a me apoiar. Sabedoria. Falei assim, você vai, amor, é o teu sonho. Vai. Se é de Deus, vai dar certo. E vai dar certo. Amém. E a gente ali, cara, lutando. Sabe, cara? E eu vendo tudo dando errado, cara. Eu falei, não. Eu não sei, sabe? Tipo, que às vezes a gente tá tão próximo de Deus, mas a gente parece às vezes uma criança birrenta que fecha os ouvidos quando Deus fala não. Uau. Sabe? Deus fala, não é agora. Não é pra você isso agora. Não, eu sei que vai dar certo. E você fica naquela. E vai passando o tempo. E vai passando, e daí você começa a sair do caminho. Por quê? Porque já não é mais o propósito, é você, é aquilo que você quer. E é uma droga, cara, tipo, porque se confunde tanto, cara. Eu sempre tive tanto medo, cara. Eu falava com Deus, eu falei, Deus, eu tenho tanto medo de o meu eu interferir no plano que o Senhor tem pra mim. Porque, cara, você tá num ambiente onde você tá ganhando dinheiro, porque nós já ganhamos dinheiro com a banda também, porque os caras pagavam pra gente tocar. Entendeu? Principalmente prefeitura. A gente entrava nesses eventos da prefeitura e eles pagavam pra gente, porque tá na lei pros caras pagar. Você não pode colocar um cara pra tocar e não pagar ele. Tá dentro da lei, sabe, municipal. Então o cara tem lei. Um dinheiro que ele tem especificamente pra contratar músicos pra fazer a festa não sei o que lá, entendeu? Tem que pagar, entendeu? Sim. A gente ganhou em algumas vezes, né? Mas, cara, tipo, às vezes fica assim, tá, beleza, será que agora o dinheiro não tá tomando o lugar do propósito? Será que tipo, a tua reputação tá indo contra o propósito? Porque, cara, no meu Instagram, no meu Facebook, tava lá gente top, mas a minha casa tava destruída, cara. Sim. Entendeu? Eu tava andando de roupa top, porque tinha patrocínio. Tava de roupa top, tava conseguindo tudo, tava andando de carrão, digamos assim. Mas a minha família não tinha margarina pra passar no pão. Mano. Tipo, cara, onde que você chega? A que ponto você chega? Paradoxo. Cara, é porque você tem alguém que tá por trás de tudo aquilo que não deixa você ser você. Cara, que E, forte, cara, né? isso não é a minha história. É a história de muito artista gospel. Você é engolido, cara, por uma indústria. Uau. E se você não se ligar, cara, você nem percebe mais, cara. Aí você vê famílias acabando com artistas gospel, separação, sabe? Você vê um montão de coisa, eu peraí. Aí todo mundo fala que é normal. Pô, cara, normal? Cara, não é normal. Cara, o evangelho, ele é muito simples de você entender, cara. Sim. Por que você tem que dar desculpa pra andar fora? Não dá, cara, teve momentos, cara, que eu fui tocar fora, cara, toquei no hard rock, cara, toquei rock and roll lá no hard rock pra ganhar dinheiro, cara. Entendeu? Comecei a tocar em festa aí, sertanejo, tudo, pra ganhar dinheiro. Você tá entendendo pra onde você vai? Como que é uma pessoa que vive que acaba, tipo, desvirtuando, porque você acaba dizendo assim, me perdoe quem faz isso, olha, não tô julgando ninguém, mas às vezes você acaba colocando assim, não, mas é só dinheiro, é só o teu trabalho. Só trabalho. É só o teu trabalho. Mas tem músicas de algumas bandas que falam explicitamente do diabo, de Satã,
De entendeu? traição, de De prostituição. prostituição. Peraí, mas... Não, mas é só trabalho. O cara tá se alimentando, né, cara? É um trabalho Né? comum. O cara tá tocando, ele tá se alimentando na música, tá se é alimentando. um trabalho comum como qualquer outro. Tá, mas tipo assim, você tá no teu trabalho ali e tipo assim, a mulher vai atentar você e você vai lá e vai trair sua esposa porque é normal? É Ah. só é no trabalho, tá ali. Ah, o cara pede pra você, ó, fala que eu não tô, ou faça isso aqui, vai lá e burle esse orçamento. Não, é trabalho. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com a empresa. Tem a ver com você, cara. Se você tem que ser luz, você tem que ser sal, cara. Tem uma coisa errada aí, cara. Se você tá Nossa, aceitando tudo, forte, né, cara? alguma coisa tá errado, cara. E eu, tipo, não tô falando dos outros, tô falando de mim. Sim. Eu tô falando de mim porque, cara, eu saí. Entendeu? Eu precisei de dinheiro e achei que, tipo assim, o meu dom era pra mim. Era pra eu ganhar dinheiro, o meu dom. O meu dom era pra mim, cara. Não. Deus deu dom pra mim, é pra mim, é meu dom. Mas peraí, lá atrás você falava que Deus deu dom pra você pregar o evangelho, pra você falar do amor dele. Pra ser diferente, você pediu, ó Deus, eu quero ser uma pessoa referência para que as pessoas vejam Cristo em mim. Ó. Entendeu? E agora você tá usando disso. Você tá entendendo? Tipo assim, Deus te dá um carro e você usa o carro pra qualquer outra coisa menos pra abençoar as pessoas. Exemplo. Sim. Entendeu? Aí você coloca lá atrás escrito assim: foi Deus que me deu. Entendeu? Tipo, cara, isso parece pregação antiga, né, cara? De Batista, que Batista faz muito isso. Mas, cara, isso Mas é isso. é pura atualidade, isso, cara. Na É verdade, pura é- atualidade. O que o Jack tá falando é interessante, porque hoje em dia, você, o cara é radical, é religioso, e na verdade não, o fato é que o evangelho, ele tem um padrão, velho. Daí os caras, não, você tá sendo radical. Não, filho, isso aqui é o padrão. Claro, não sei. Princípio Sim. não se quebra. Acabou. Mano, nossa, isso aqui foi, mano, foi bem Glória a louco Deus. hoje, né, Foi cara? tremendo. Cara, E foi pra vários caminhos, né? meu Deus do céu. Jack, Diego, Emerson, com tudo isso aqui. Mano, a gente quer que você defina, com tudo que hoje, né, cara, a parte do Grey's Anatomy, né, a parte do socorrista do teu trabalho, um pouco da banda que você falou, a música, você entende um pouco do que é a pessoa, né, cara? Mas, mano, em tudo isso aí, eu vou começar pelo Diego hoje, cara. Eu quero que faça assim pra chegar no C. Cara, de ministério, de trabalho, de Cristo, de tudo que define, como você definiria uma palavra na sua vida, cara? A tudo isso aí. Eu? Aham. Dependência. Dependência. Uau. Emerson. Cara, eu defino a minha vida, no caso, né? Sim. Cara, eu acho que é um monte de coisa, né? Mas recomeço, Uma só. É forte. É difícil, né, cara? É difícil. Diego bateu ali no tal. Recomeço. Uhum. Jack, com tudo isso que você falou, mano, uma palavra então que te define hoje, da sua vida total ao que é hoje. É muito difícil definir uma palavra, mas até esses testemunhos que você deu, mano, porque você é testemunho, né, cara, sobre as experiências que você teve no SAMU Sim. e tal. Então, uma palavra que te define quanto a isso. Ah, cara. Experiência, cara. Experiência. É experiência. Ó. Tudo que a gente passou. Acho que o que define a nossa vida são as experiências, né? O que faz com que a gente seja o que a gente é. É experiência. E eu falo experiência de todos. A experiência com vocês, que acrescenta um pouquinho na minha vida. A experiência do meu trabalho, dos meus ministérios. Experiência com minha família, com minha esposa. Uma experiência incrível. Minha esposa foi acometida de câncer uma vez. Uau. Ela foi curada, enquanto os médicos falavam que não tinha jeito, sabe? A experiência que eu tive com a cura dela afirmou ainda mais que pra Deus nada é impossível. Uau. Nada Experiência. é impossível. Experiência. Vencer um câncer grávida e com Covid. Só Deus. Cara. Só Essa Deus. fica pro segundo. Só Deus. E você, Marcos? O que define você em uma palavra só? Deus céu, Senhor. Espertinho, né? Ele começa em mim, vai pra... A glória. E agora acabou. Indesistível. Glória. Irresistível? Indesistível. Não, Ah, irresistível sim. também, obrigado, Indesistível. né? Ah. Mas indesistível. Indesistível. Eu ainda fico com a minha palavra, indesistível.
Indesistível. Pode procurar no Google que tem. Como disse o Diego aquele dia. Vou procurar no Eu nunca Google. ouvi falar indesistível. É, indesistível. Legal. Ato de indesistir. Ato de não desistir de desistir. Gente, eu acho que é isso, né, gente? Cara, Hã? Fechou? mano, Fechou? Jack, obrigado, mano. Tamo junto. Cara, obrigado Meu pela tua Deus, vida, cara. obrigado por esse tempo Porra, de mesa. demais, que velho. precioso. Demais, demais, Cara, demais. Sensacional. agradecemos demais você, cara. Tocou Capaz. muito nas nossas vidas aí. Tenho certeza Nossa. que essa voz vai ecoar em muita gente aí que vai Amém. ouvir esse Deus episódio. abençoe. É. Beleza, Diegão? É isso? É isso, Jack. Obrigado pela tua presença. Top, Tua mano. vida nos abençoa nesse tempo. Aleluias. E o legal que vai ficar na internet vai abençoar a galera aí por um bom Amém. tempo. Espero- se a gente puder alcançar uma pessoa, cara. Show. Já Show valeu de bola. tudo isso, né? Show. Já Valeu valeu tudo aqui, aí. ó. Já valeu. Imagina, Que Já valeu. sensacional. Essa mesa. Ah, E é isso, gente. Obrigado. Esse episódio vai ao ar na próxima semana. Agora, não, essa semana não teve episódio, né? Não, essa semana não teve. foi- Mas aproveita, faz uma reprise lá nos episódios anteriores. Maratona. Boa. Dá uma maratonada lá, nós estamos no Spotify também. Então, você que. Sou Uber. Então ouve o episódio lá. É. Eu tô em casa lavando a louça. Então assista o episódio do Lopcast. É. E põe em dia aí, semana que vem tem o próximo episódio Se- com o Jack Jackson. Jack Ribeiro? Ribeiro. Oh, meu Deus, travei. Jack Ribeiro? Beleza, Será? gente. Será que eu acertei? É isso aí. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu! Valeu, é nóis. Valeu. Foi, foi.